comigo, com Rafael Lara e Gabriel Monteiro. Vocês vão acompanhar aqui todas as últimas notícias dessa tarde aqui, desse dia, inclusive as principais movimentações das bolsas do Brasil, de todo o mundo. Hoje a gente vai ter análise gráfica por aqui, de todos esses movimentos com o Fabrício Lawrence, que é analista da LS, além de um papo com o Rodrigo Glatti, que é sócio da GTI. Antes, eu quero dar uma ótima tarde para todos vocês que estão no chat aqui nos acompanhando. Inclusive, já vou deixando aqui seus comentários. Já curtiram aqui a nossa programação? Já curtiram? Deixaram o seu like aqui na nossa transmissão? Deixa seu like, compartilha aí com os amigos, vizinhos, parentes, primo, aquele grupo de WhatsApp, sabe que tem a tia que manda bom dia todo dia de manhã com figurinha? Compartilha com ela também, fala assim, se inscreve lá no canal da BMC. Além de se inscrever no canal da BMC, você vai lá no Instagram da BMC, vai lá no LinkedIn, no Facebook, no Twitter da BMC e se inscreve também no nosso Telegram, que a gente está mandando notícias aí o tempo inteiro para todos vocês. Você não tem nenhum trabalho, assim, já pula a notícia no seu telefone. Então se inscreve também no nosso Telegram para poder ficar ligadinho em todas as notícias do mercado. E deixa eu dar uma boa tarde aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Tem muita gente que acompanha essa programação o dia inteiro. MPK é um deles aqui, inclusive. Boa tarde para você, MPK. Roberta Dourado, que está aqui também desde manhã, que eu já vi aqui, por exemplo, né, já interagindo comigo aqui pela manhã. Ela estava pedindo para trazer notícias, inclusive atualização sobre o acidente, né, do metrô aqui de São Paulo. O Fábio também está por aqui. Boa tarde para você, professor Orivaldo, sempre com a gente por aqui também. Deixa eu ver mais quem está por aqui. Helder por aqui também, olha isso. Boa tarde para você, Helder. O Osmar Alves, o Leandro Santos. O Hamilton, boa tarde, Hamilton, para você. Gente, muito obrigada pela audiência, pela companhia de todos vocês. Vamos lá acompanhar esse mercado, ver como é que vai caminhando esse Bovespa já para o finalzinho do dia. Eu já vi que está expandindo ganhos até, quase voltando aí para os 113 mil pontos. Mas antes disso, deixa eu dar boa tarde para eles, os garotos aqui do fechamento dessa bolsa que faz junto comigo toda essa movimentação aí. Olha eles aí. Tudo bom? Ótima Tudo bom, tarde, né, Rafael Lara? Falando em grupo de WhatsApp aí que tem figurinha, tem umas figurinhas boas aqui da BMC, Débora. Temos. Olha, eu tenho um arsenal ali no meu celular. Eu tenho uma favorita. Qual? A da dancinha? Temos uma favorita, então. A dancinha é maravilhosa, né? É lógico, ela é minha favorita, né? Inclusive. Eu sou chamado aqui na Faria Lima de Beto Barbosa do século XXI. Né, que criou a lambada, né, para quem não lembra, né, o grande criador da lambada. Um beijo para ele assistir a gente direto aqui. E a gente vai nessa. Posso inclusive mandar um beijo para Fernanda Capelli, da equipe do Portal, que está fazendo aniversário hoje. Ela me mandou agora aqui. Olha aí, parabéns, Fernandinha. aí. Tá certo? Parabéns Ao vivo para você. Ao vivo, então. Ezequiel chegando por aqui também, Fernando Luiz, Emílio, Paulo Roberto dizendo que desde que descobriu que o canal está aqui todos os dias às 9 às 17. Que ótimo, gente. Feliz aqui. Eu também. Por ter a companhia de todos vocês. Obrigada mesmo, viu? Faz muita diferença aqui para nós, inclusive. Né? Então, mas antes da gente começar a trazer o nosso giro de notícias, vamos atualizar aqui esse mercado. Vamos aqui, né, para o meu telão, aqui minha tela do Profit Pro da Anelógica, para poder já deixar aqui vocês ligadinhos no que está acontecendo aqui nesse Bovespa. Olha só, 112.903 pontos. Falei que ele estava tentando voltar para os 113, subindo 0,68%. A máxima do dia foi 113.203, a gente abriu os 112.143 e foi, né, a mínima foi pouco depois ali, 112.134, mas no final das contas a gente está conseguindo aí mirar nesses 113 mil pontos. Vamos ver se a gente consegue recuperar e sustentar nos 113. Alpa 4 é quem está liderando aqui as perdas desse Bovespa, por enquanto, trazendo aqui alguns papéis do setor de varejo. Deixa eu ampliar aqui. Vamos lá. Olha só, a gente tem Alpargatas aí caindo 5,88% por enquanto. Depois a gente tem BIF3 caindo 4,61%. A gente sabe que, né, frigoríficos acaba sendo um pouco mais afetado quando a gente tem queda do dólar, e hoje o dólar também está caindo novamente. Banco Pan cai 5,67%, estava entre as altas do dia de ontem, hoje caindo. Aí a gente tem Lojas Renner junto ali com a Alpargatas formando, né, vai juntando com outros papéis aqui do setor de varejo, trazendo um bloquinho aqui do setor de varejo. Mas a gente também tem algumas administradoras de shoppings, GTI 11 também caindo 3,45% por enquanto. E construtoras, né, olha só, a MRV está caindo 2,76%, JHSF 2,8%. Entre outros papéis que eu estou de olho também por aqui acompanhando nesse cenário que ainda assim está prevalecendo a alta aqui do Ibovespa. Banco Pan cai, do outro lado aqui BID11 lidera a alta, olha só, subindo 5,77%. Aí a gente vem com Vale CSN, Uzi Minas, né, Gerdau, papéis aqui
do setor de siderurgia e mineração, mesmo a gente não tendo a referência da cotação do minério de ferro lá na Ásia. Afinal de contas, já começou o ano novo chinês por lá e a gente tem feriado por lá. Mas aqui a gente está conseguindo ir e mantendo positivo, mesmo sem essa referência da cotação lá na Ásia. Além disso, tem Petrobras também, com Petri 4, Petri 3 aqui aparecendo nessas altas do dia, algumas grandes varejistas, Magazine Luiza também aqui subindo. E o petróleo, gente, deixa eu só atualizar para vocês como que a gente está com o petróleo, porque durante amanhã, em alguns momentos da manhã, a gente teve queda do petróleo, só que virou para o sinal positivo e agora o petróleo Brent, deixa eu só mudar aqui, virou para o sinal positivo, não, agora está novamente, WTI está no 0 a 0, na verdade, né, mas indo a tendência de queda, 0,06% aos $88 o barril. E o Brent está aqui com a queda de 0,22% a $89 o barril. Esse é o cenário que a gente tem por enquanto, pessoal. Vamos continuar por aqui para que a gente fique de olho. Vamos ver se esse Bovespa volta ou não volta para esses 103 mil pontos. Enquanto isso, vamos para o nosso giro de notícias, Rafa. Vou começar falando pela Gerdau, que anunciou aí uma meta de redução de emissão de carbono na produção do aço. E é o Rafael Lara que vai atualizar melhor isso pra gente. Rafa. Perfeito, Débora. A Gerdau comunicou hoje que a aprovação da estratégia da companhia de mudança climática, que inclusive tem como meta reduzir até 2031 as emissões de CO2 para 0,83 tonelada para cada tonelada de aço produzida, foi anunciada hoje. No ano passado, foi emitida 0,93 tonelada de dióxido de carbono por tonelada de aço, relativo aos escopos de emissão direta e indireta. No comunicado ao mercado, a Gerdau explica que o objetivo é alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Para isso, são necessárias tecnologias disruptivas na produção do aço, que ainda não são economicamente e operacionalmente viáveis em uma escala industrial. Mas, para contribuir com esse cenário, a companhia segue estudando e colaborando com diversos parceiros e entidades do setor na busca de soluções de baixo carbono, Débora. Isso aí, exatamente. Como eu mostrei aqui para vocês, a gente tem aí cotação positiva de alguns papéis. Deixa eu só mudar aqui para o setor de siderurgia e mineração para ficar mais fácil. O pessoal que está em casa visualizar, em casa, na corredora, no trabalho, seja onde for, olha só. A gente tem aqui, Gerdau subindo 3,05%. Agora, Gerdau Metalúrgica 2,72%. Bom, mudando agora um pouco de assunto, falando sobre a Três Tentos, a companhia fixou em R$ 9,60 o preço de ação em follow-on. Gabriel Monteiro aqui tem mais detalhes para a gente. Gabriel. Perfeito, Débora. A Três Tentos confirmou na manhã de hoje essa precificação aí, que foi de R$ 9,60 por ação, como você bem mencionou, que está prevista a distribuição de 500 mil ações. O valor da oferta foi estabelecido após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, conduzido junto a investidores institucionais sob coordenação líder do banco BTG Pactual, contratado aí para auxiliar a empresa nesse processo de book building, Débora. Maravilha, é isso aí. Obrigado por atualizar então, Gabriel. Inclusive, a gente vai ficar acompanhando aqui esse follow-on da Três Tentos. E a CVM, gente, suspendeu o questionamento de distribuição de proventos pelo MXRF11. Para explicar melhor isso, é com você, Rafa. Perfeito, Débora. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, aceitou o pedido de suspensão da decisão sobre a distribuição de proventos do fundo imobiliário Maxi Renda e também a autarquia ressaltou que o efeito suspensivo vale somente até o julgamento do pedido de reconsideração da decisão apresentado pelo próprio BTG Pactual, que é administrador do Maxi Renda. Débora, inclusive, a gente já bateu várias vezes papo aqui sobre esse assunto, é um assunto que ainda vai dar muito o que falar e aqui no Top News a gente sempre vai estar de olho aí na informação aí para trazer sempre para vocês a informação quentinha. O Maxi Renda, inclusive, que é responsável por grande parte aí do mercado, né, de fundos imobiliários, tem cerca de mais de 30%, salvo engano, né, das negociações. Então, é um grande tubarão de um mercado, não é novo, mas um mercado que ganhou holofote muito recentemente no mercado de fundos imobiliários, né? E também tem muita questão do preço do papel, né? O papel um preço muito barato, né? R$10 o preço, a gente está falando de muita gente também com mão leve, né? Então, as pessoas tinham R$10 ali sobrando, ali iam comprando, e aí tá todo mundo agora de olho nessa situação, né, Débora? Exatamente isso, Rafa. Bom, vamos falar agora sobre a CBA, que anunciou aí a conclusão do processo de compra da Alux. Mais detalhes com o Gabriel Monteiro. Gabriel. Bom, Débora, a companhia aí brasileira de alumínio anunciou hoje a conclusão do processo de compra de 80% do capital social da Alux do Brasil.
A aquisição foi concluída depois da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e do cumprimento de condições precedentes. A transação está alinhada à estratégia de longo prazo da CBA de ampliar a capacidade de alumínio reciclado e contribuirá aí com o compromisso de reduzir aí o alumínio com uma pegada de carbono cada vez menor, além de possibilitar a entrada da companhia no segmento de ligas secundárias. Débora. Boa, vamos ficar acompanhando isso por aqui. Mas agora a gente vai para as notícias internacionais, porque o banco suíço UBS divulgou hoje uma queda no lucro trimestral. Mas superou as expectativas dos analistas e estabeleceu novas metas de lucratividade como parte de uma atualização estratégica. E é a nossa correspondente Giovanna Locatelli e tem mais detalhes para a gente sobre essa estratégia deles. Giovanna. Em sua primeira grande atualização estratégica desde que o CEO Ralph Hamers assumiu a empresa em novembro de 2020, o UBS disse que vai visar 6 trilhões em ativos investidos em suas divisões globais de gestão de patrimônio, gestão de ativos e bancos pessoais e corporativos. Enquanto isso, o banco estabeleceu a faixa-alvo para seu retorno sobre o capital CET de 15% a 18% e relação de custo-benefício em 70% a 73%. O banco também vai visar em um crescimento de 10% a 15% no lucro antes de impostos em seu negócio de gestão de patrimônio. O Banco Suíço registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas de 1,35 bilhão no quarto trimestre. Isso foi inferior aos 1,64 bilhão de dólares do ano anterior e também inferior aos 2,28 relatados no trimestre anterior. No entanto, os resultados finais, o resultado final do UBS foi atingido por um aumento de 740 milhões em provisões para litígios para um caso ligado à lavagem de dinheiro na França. Claro, a gente acompanha esse movimento. Giovanna Locatelli dos Estados Unidos para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Bom, ainda falando lá de fora, gente, os Estados Unidos registraram 10,9 milhões de empregos abertos no final de 2001. Vieram aí em linha com o mercado, Rafa? Débora, peraí. 2001 não, Débora. 2000? Eu falei 2000 e? Você falou 2001? 2001 foi quando eu nasci. De volta para o futuro, Débora. 2021. Não, em 2001, certeza que tiveram milhões de empregos abertos aí, mas no final de 2021, a expectativa do mercado estava em 10 milhões e 300 mil vagas de empregos abertos. Ou seja, como o número de vagas de trabalho em aberto na economia dos Estados Unidos subiu para 10 milhões e 900 mil no último dia útil de 2021, os dados dos relatórios de empregos e vagas divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho americano ficaram levemente acima das expectativas do mercado. As contratações e demissões totais caíram para 6 milhões e 300 mil e 5 milhões e 900 mil aí demissões, respectivamente. Débora. Boa, Rafa. Bom, hoje também foram divulgados os PMIs industriais do Brasil e dos Estados Unidos. Agora é o Gabriel Monteiro que vai atualizar isso para a gente. Traz aí para a gente esses dados, Gabriel. Perfeito, Débora. O índice de gerentes de compras, aí, o PMI do setor industrial dos Estados Unidos, passou de 57,7 pontos em dezembro para 55,5 pontos em janeiro. Foi o que mostrou a leitura final divulgada hoje pelo IHS Markit. A projeção preliminar divulgada na semana passada havia apontado 55 pontos para o primeiro mês de 2022. Segundo o IHS, o aumento de casos da variante Ômicron e a inflação elevada impactaram diretamente as cadeias de suprimento e a oferta global, o que contribuiu aí para a queda do indicador. E como você falou mesmo, aqui no Brasil também tivemos a divulgação do PMI industrial, que no caso caiu de 49,8 pontos em dezembro para 47,8 pontos em janeiro deste ano, indicando aí uma deterioração mais acentuada nas condições operacionais em mais de um ano e meio. Este é o quarto mês seguido de queda no índice devido à redução aí do poder de compra dos consumidores com a inflação elevada e a demanda enfraquecida, Débora. É isso mesmo. Bom, a gente vai ficar acompanhando aí o impacto desses dados, inclusive no mercado, durante toda essa semana. Era um dado importante que seria divulgado hoje. Lembrando que hoje também começou, né, Rafa e Gabriel, já começou a reunião do Copom. Amanhã a gente tem Copom por aqui, inclusive, para poder trazer para todos vocês. Com certeza a gente traz aqui a cobertura especial sobre tudo isso. Claro, e amanhã a gente vai repercutir ainda bastante esse novo ajuste aí, né, de 1 ponto, pelo menos a expectativa do mercado é que seja mais 1,5 ponto percentual
na taxa básica de juros. É isso. Gabriel vai ficando por aqui, mas a gente continua na nossa programação, porque hoje a gente vai ter o Glatt por aqui, a gente vai ter análise gráfica ainda também. Vamos discutir um pouco essa recuperação aí do mercado, esse cenário agora local, como o mercado vem se recuperando. A gente vai conversar sobre isso com o Glatt. E o Gabriel volta amanhã com mais notícias, enquanto eu e o Rafael continuamos por aqui com vocês. Obrigada, Eu volto Gabriel. amanhã. Débora, um abraço para você, um abraço pro Rafael. Agora eu vou curtir aí o meu ano novo chinês, o Tigre, porque você sabe que eu saio daqui e eu não vou trabalhar, logicamente. Eu vou curtir. Como que fala ano novo, feliz ano novo em... Vixe, eu não faço a mínima ideia em chinês, ô Débora. Chinês é complicado. Você tá querendo hein? esconder o seu jogo, hein? Você sabe. Você Não, mas faz- é verdade, é complicado. O tigre, eu sei aí que é tigre em chinês. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar, Olha né? só. Esse é o tal do ano. Tem que Então, tocar o ano aí, inteiro né? agora, né? O... É o ano inteiro. É o ano inteiro. Ele tinha que vir e com a uma, lógica gente. ela é diferente, né? Mas antes, o ano do tigre, né? Do que de outros animais. Tem uns animais lá que são meio sem graça. O tigre é mais legal, né? O ano do tigre. Lá, tipo, uau, né? Vai... Enfim, tem outros que... Acho que tem ano da borboleta. Prosperidade, dizem que significa Então, não, é prosperidade. poderoso. É um Não é? ano... É um ano que agora vai, entendeu? Agora vai. Né? E a gente tá aí parado. Será? Será? Tô esperando aí. Acho que é 4.320 o ano agora, né? Salvo engano. É, aí essas contas eu já não vou mais saber. No nosso Enfim. aqui eu já confundo até as datas. Um beijo aqui, imagina. pra toda a China que assiste a gente aí. Um Imagina. beijo Xi Jinping que assiste a gente direto aqui também aí. Né? Quando quiser aparecer, tamo aí. Manda mensagem no chat aí que o Manda Rafael mensagem, manda mensagem. responde. É isso. É Gente, isso, gente. um abraço, Uma ótima tarde vou lá. para todos vocês. E eu volto amanhã. Obrigada, Gabriel. É isso. Eu tô vendo o pessoal aqui falando, inclusive o Rui das Neves, falando sobre... A gente está tentando até entrevista com essa pessoa, viu, ô, Rui? Fica tranquilo. A gente já está tentando encaixar as agendas. Não se preocupa que a gente vai ter, sim, esse espaço que você está falando aqui no nosso chat, viu? Fica tranquilo. Já continua acompanhando, porque eu sei que você já acompanha a gente todos os dias e todo mundo que está aqui para ter mais esclarecimento sobre isso. A gente vai trazer, sim, para vocês, tá bom? Fica sussa! E é isso. Rafa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse nosso telão do Profit Pro da Nelogic. Olha lá, quase 0,72% de alta, 112.946 pontos por enquanto, por Ibovespa. Vamos ver se nos últimos minutinhos aí do pregão dá uma levantada aí para esses 113 mil e se a gente consegue, claro, né, dar uma segurada aí nesses 113 mil pontos, para poder ver se a gente volta, talvez, aí para os 115. Vamos ver. Não perder nos 110, que é o que alguns analistas já falaram, aqui que você perde 110, perde essa força aí de recuperação. Né? Mas, por enquanto, esse é o cenário. Ainda continua aqui a Alpa 4 liderando as quedas aqui do setor. Depois Banco Pan caindo 5,67%. Na contramão, a gente tem BID 11 aqui. BID é o único papel do setor de bancos digitais que conseguem ainda se segurar nessas altas aqui do dia, né? Rafa, vamos atualizar as criptomoedas aí para o pessoal? Bora, que eu vi que teve gente aí perguntando, né, sobre o Crypto News. Crypto News é amanhã, 7h30, você pode vir aí, manda sua pergunta, manda seu comentário, sua opinião, sua sugestão, sua briga, se você quiser brigar com alguém aí. Não vai brigar comigo, porque eu sou uma pessoa muito tranquila aí, mas tem gente que gosta de brigar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, então você pode vir, que aqui, contanto que mantenha o respeito e não vá xingar o amiguinho, tá tudo certo. Bom, vamos trazer então as criptomoedas nesse momento. Vamos lá. Hoje um dia incrivelmente lateralizado para as criptomoedas aí. Isso é raro, hein? O Bitcoin subindo 0,1% apenas aí aos 38.632 dólares. O Ethereum subindo 2,8% aos 2.773 dólares. Para não falar que está todo mundo lateralizado, a Solana está subindo 13,24% aos 111 dólares e 17 centavos. É uma das maiores valorizações, inclusive é a maior valorização no top 20 aí das criptomoedas, né? Todo mundo nesse momento, né? Todas as criptos aí na casa no máximo 4% de variação, todo mundo em alta, né? Tirando algumas stablecoins, mas stablecoin, né, ela varia para baixo, mas é 0,1% só, para continuar na casa de um dólar. Então, o mercado aí otimista, mas para a Solana realmente aí muito acima do resto, né? Solana subindo 13,2%. Em segundo lugar, vem Polkadot subindo 4,4%. E em terceiro lugar, vem Ethereum subindo 2,8%. E aí, enfim, a gente tem o cenário. Até as meme coins, Débora, estão com pouca volatilidade hoje aí. Olha que coisa. Shiba Inu subindo 0,7%, o que é muito raro. 0,7% como se fosse 0 a 0 para uma meme coin, por exemplo. A gente está falando de um negócio com uma volatilidade absurda, com uma liquidez
não tão boa, né, e um projeto que nem existe, né? Então, enfim. Tem gente perguntando sobre Domo, sobre DMMO. DMMO3 nesse momento aí caindo 7,4% ao R$1 exatamente aí, né? E na semana, nos últimos 5 dias subindo 33% e do ano até agora, né, de janeiro até agora, subindo 104% aí. Essa ação vai dar o que falar ainda para quem gosta, para quem não gosta, né? Maravilha. Enfim, é uma ação que por si só já é muito polêmica, né? Bom, E a gente pode fazer análise daqui a pouquinho aqui de Domo para vocês. Exatamente. Rafa, só uma última notícia aqui que eu estava dando uma olhada. Existe uma expectativa muito grande em cima da questão da desestatização da Eletrobras, né? E aí saiu agora há pouco uma notícia de que o governo tem pressionado o TCU para poder votar na sessão do dia 9 de fevereiro o processo que analisa essa modelagem de privatização da Eletrobras, que foi suspenso desde dezembro, quando o ministro Vital do Rego pediu uma vista, né, do processo. Quem está acompanhando de perto esse processo da TCU diz que é possível, mas que não é provável que o processo volte a ser discutido no dia 9 pelo plenário do tribunal. A decisão deve ficar mesmo para março. E tem tempo em que está esse negócio para poder sair. Eu vou trazer até as elétricas aqui para a gente dar uma olhada. Ontem, se eu não me engano, era ontem que estava aqui em queda, principalmente os papéis da Eletrobras. Olha só, vamos ver aqui. Aqui hoje, olha, Elet 3 e Elet 6, liderando quedas aqui. Elet 3 caindo 2%, Elet 6 1,77%. Neoenergia acompanha essa queda, caindo 1,76%. Taesa, TAI 4, 1,41%. A ES ali parecendo agora liderando as quedas do setor, 2,46%. Daí a gente tem ainda, né, a Taesa, TAI 11, 1,07%, eu falei para vocês. Engie 3 continua por enquanto sendo a menor queda do setor. A Light cai 0,17%. E aí a gente tem também a Neve caindo 0,30%. Nas altas aqui na contramão, Semig sobe 1,22%, Engie 11, 0,89%. CPFE 3 está subindo 0,76%. E vai enrolando isso, hein? Vai enrolando essa história aí, né, dessa Eletrobras que parece que não sai nunca, viu, Rafa? Pois é, Debs. Bom, vamos trazer rapidinho o que o investidor lá fora está pensando, né? O que está no holofote do investidor lá fora, né? A gente sempre repercute as principais notícias. Porque eu fiquei sabendo que o Putin já andou falando alguma coisa aí mais cedo, né, Rafa? Teve, mas nesse momento, você acredita o que está realmente em destaque aqui? São duas coisas. E uma não tem nem nada a ver com economia. Quer dizer, nada a ver não, porque eu consigo trazer uma curiosidade disso. Bom, a primeira delas é justamente sobre essa questão das vagas de emprego lá nos Estados Unidos, né? Que as saídas, inclusive, permaneceram aí elevadas no final do ano passado, né? O Departamento de Trabalho tinha dito que havia quase 11 milhões de vagas no final do ano passado, mas os dados do setor privado de janeiro mostraram os primeiros sinais de uma retração na demanda por trabalhadores. A gente trouxe essa informação agora há pouco, inclusive, aqui no nosso giro. Mas um dos maiores destaques lá nos Estados Unidos, em qualquer jornal, inclusive, que você for abrir, é do Tom Brady, o quarterback, um dos maiores jogadores da história da NFL, também conhecido aqui no Brasil carinhosamente como Giselo, porque é casado com a Gisele Bündchen, né? E aí mais de 22 temporadas na NFL, né? Jogou no New England Patriots e no Tampa Bay Buccaneers. Um beijo pro Tom Brady que assiste a gente direto aqui, né? Principalmente com a tradução, que ele gosta de treinar o português dele. E trazendo aqui, você vai falar, poxa, mas Rafael, não existe nada a ver economia com Gisele Bündchen e Tom Brady. E aqui você está enganado. Porque o Tom Brady tem NFTs, por exemplo, tem empresa de criptomoeda com ele e a Gisele Bündchen é uma das sócias da Ambipar aqui no Brasil. Exatamente. Não é? Bom, trazendo aqui uma última questão, aí sim, o Vladimir Putin aí, né, a Rússia confrontou a Ucrânia com a reconstrução militar atualizada aí após o colapso soviético. O Vladimir Putin transformou amplamente as forças do país aí, que ficaram esgotadas e desmoralizadas após a dissolução da União Soviética como parte de seu objetivo de reafirmar a Rússia no cenário mundial. Isso é o que diz a capa do Wall Street Journal nesse momento aí, hoje, dia 1 de fevereiro de 2022. E o acordo, Debs, da Microsoft, sabe aquele acordo do setor de games que a gente estava falando, né, da compra da gigante aí, que a empresa Microsoft comprou por 75 bilhões de dólares, né, a empresa lá que criou o Call of Duty, entre outros jogos. O acordo ainda vai ser analisado pela FTC, lá dos Estados Unidos, então ainda aí, né, que a Federal Trade Commission, né, a comissão é como se fosse não vou dizer que é a CVM, mas é um equivalente a uma CVM lá que analisa os acordos, os contratos aí, principalmente multibilionários lá nos Estados Unidos, né, para ver, né, a viabilidade ou não do negócio. E já teve inclusive caso da FTC barrar algum desses acordos, né, não só
no setor de games. O setor de games nunca teve um acordo desse tamanho, mas, por exemplo, quem lembra da época quando a Disney foi comprar a Marvel, outras empresas, né? E aí teve toda aquela discussão se estava sendo monopólio, enfim, e depois acabou passando, né? E aí então está sendo ainda visto aí, revisado pela FTC, a Federal Trade Commission. Débora. Maravilha. Vamos agora conversar um pouquinho com o Rodrigo Glatt, ele que é sócio da GTI, é sempre muito bom conversar aqui com o Glatt, todo o pessoal da GTI. Já quero deixar um abraço aqui para todo mundo aí da GTI, inclusive. Obrigado, Glatt, por estar aqui mais uma vez com a gente, para falar um pouquinho aí sobre essa recuperação dos setores domésticos, inclusive nos últimos dias. Boa tarde para você, Glatt. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafa, tudo bem? Estamos aí à disposição sempre que vocês precisarem. Que ótimo, vamos lá. Inclusive, eu já quero falar para o pessoal aí no chat, quem quiser tirar as dúvidas aqui, né, já manda pergunta aqui no chat, inclusive, sobre essa recuperação. Tem muita gente que às vezes fica perguntando aqui para a gente, e essa recuperação, né, tipo, repentina, não é? Dura quanto tempo? Vamos conversar sobre tudo isso aqui com o Glatt, já deixem suas dúvidas que a gente está de olho, mas vamos lá, Glatt, para falar mais, né, sobre toda essa coisa que a gente tem visto, essas altas aí dos últimos dias. Eu queria que você pudesse fazer para a gente uma comparação entre essas mudanças no cenário com a revalorização de alguns desses ativos que a gente está vendo em alguns setores. O cenário que a gente tem hoje realmente é o grande motivador desse mercado, né, que resolveu reagir, ou tem algum outro fator pesando mais aí nessa balança? Eu acho que, na verdade, a gente está tendo um movimento que não é só no Brasil e é global, né? Eu acho que com essa possibilidade aí mais concreta de uma elevação dos juros lá nos Estados Unidos, né? E até numa magnitude até eventualmente maior, não só nesse ano, né? Por conta da inflação, né? Que está bastante alta também lá nos Estados Unidos, a gente está tendo um movimento aí de realocação de portfólio, né? No sentido de que empresas que têm mais crescimento, né? Elas tendem a sofrer um pouco mais, né, com essa elevação de juros aí, nesses próximos anos, né? Então, acho que houve um movimento aí de reposicionamento dos portfólios, né? Acho que tanto lá fora quanto aqui no Brasil, né? Então, aí a gente viu, né, no final aí do ano passado e até, em uma certa forma, uma boa parte desse mês aí de janeiro, né? As ações lá mais ligadas à tecnologia, à TI, as fintechs, enfim, sofrendo aí bastante aí, né, nesses últimos meses, né, e a gente viu aí uma volta, né, para setores aí mais ligados à recuperação doméstica e às commodities também, né. E acho que no caso do Brasil, né, no caso do Ibovespa, né, por ser bastante concentrado ainda, né, principalmente em commodities, em bancos, né, em outros ativos do setor financeiro, como a B3, por exemplo, esses ativos acabaram tendo uma valorização bastante expressiva aí, né? Então, você pega aí a valorização do índice aí em torno de 7%, né? Que foi em janeiro, né? Mas você tem aí a própria B3, né? Que subiu mais de 30% nesse mês. A Petrobras está subindo quase 20%. Mesmo a Vale que está subindo uns 4%, 5%. A Itaú subindo mais de 10%. O Bradesco também subindo mais de 10%. Então, são esses ativos aí que estão, vamos dizer, que voltaram para a moda aí nesse sentido de que são ativos mais ligados ao que a gente chama de value plays, né? Ativos de valor versus aqueles ativos mais de growth, né? De crescimento, né? Ligados ao crescimento. Então a gente está vendo esse movimento aí ao longo desse mês aí, principalmente de janeiro, né? Exatamente. Agora, Glatt, eu queria justamente comentar sobre essa rotação, né, das carteiras de investimentos para bancos e commodities, né, que inclusive foi mais intensa nesse mês de janeiro. Você acredita que esses setores estão sendo mais procurados aí por conta do maior grau de segurança, né? Os múltiplos, mais baixos são um atrativo na hora do investidor poder dar uma olhada, né? Até porque, né, lembrando, né, a gente está falando de uma lógica com inflação altíssima, né? Enfim, e é aquilo. Todo cenário o banco se dá bem. Né? Inflação alta, o banco se dá bem. Inflação baixa, o banco vai se dar bem. Né? Então, você acha que o investidor está querendo se respaldar um pouco, ir mais para o arroz com feijão para esse ano, principalmente? Eu acho que realmente tem a ver com os juros. Na verdade, eu acho que são esses dois setores, principalmente, eles são
empresas que são menos impactadas por uma elevação dos juros, né? No caso das commodities, né? Acho que no caso dos bancos, de certa forma, tem gente que vê como uma relação positiva, né? Se aumenta os juros, você aumenta os spreads e beneficia os resultados dos bancos, né? Mas acho que as commodities, acho que tem uma dependência menor de juros e, de fato, as variáveis macro, né, de boa parte delas continuam, de certa forma, pouco afetadas, né, ou afetadas positivamente, né? Você vê aí petróleo saindo da casa de 70 para 90, celulose aí acima de $600, minério saindo, né, numa recuperação impressionante lá de, sei lá, de agosto, setembro, que bateu $70, estamos com 140, enfim. Então, esse cenário aí é muito, muito, muito positivo, né, para essas empresas aí, principalmente nesse último trimestre e nesse trimestre, né? A geração de caixa das empresas ainda vai estar muito robusta, né? No caso do aço também, os spreads também estão nas máximas também, então acho que tem um cenário bastante positivo para essas empresas, né? E então eu acho que realmente teve essa questão de migração para esse tipo de ativos, né? E eu diria também que acho que mais recentemente, aí nessas últimas semanas, a gente teve aí uma migração também maior para os players de varejo e os domésticos mesmo, acho que que foram muito amassados aí, acho que no longo dos últimos 2-3 meses, né? Então a gente teve uma recuperação importante aí em papéis de varejo, nas empresas de shoppings, nas aéreas, enfim, acho que tem apesar, né, de serem mais impactados por juros e por demanda, enfim, acho que realmente teve uma correção de preço muito sensível e que acho que acabou tendo uma reversão aí nesse último mês de janeiro. Show de bola. Ô, Glat, temos algumas perguntas aqui, né? Aqui o pessoal mandou. Eu já anotei aqui do MPK, do Nakama e do Hamilton aqui pra gente. A segunda pessoa aqui do chat mandou aqui para você, o Glat. Gostaria de saber o que o Rodrigo acha sobre a gestão ativa de uma carteira. Não é muito arriscado tentar acertar topos e fundos em cenários tão voláteis, né, como esse? Ou você acha que pode ser uma boa estratégia, já que o mercado está volátil mesmo, e aí você tenta acertar? Desculpa, cortou a pergunta. É uma gestão ativa onde? Num fundo ou numa empresa? De uma carteira. Se você acredita... De uma carteira. Isso. Se não é muito arriscado tentar acertar os topos e fundos em cenários tão voláteis como o atual. Eu concordo, e é por isso que a gente sempre fala que a gente sempre está olhando um horizonte mais de longo prazo, né? Porque realmente, se você tentar ficar prevendo essas coisas no curtíssimo prazo, é praticamente impossível, eu diria, né? Mas quando você olha num horizonte mais longo, né, e olhando a tendência das empresas e as tendências macro, né, eu acho um casamento das tendências macro com a análise fundamentalista dos balanços e micro das empresas, eu acho que a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara, né, e mais assertiva, olhando esse horizonte aí, que aqui na DTI a gente olha entre 3 a 5 anos, né, que a gente sempre está olhando aí empresas que a gente acha que vão performar melhor nesse horizonte de tempo. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Bom, e essa retomada do investimento estrangeiro aqui no país, né? Como a gente já não estava vendo aí, inclusive, há muitos meses. Você acha que essa retomada aí é transitória, Glat? Você acha que isso é só um momento assim de curtíssimo prazo, realmente, de ver ali uma oportunidade, uma bolsa um pouco mais contada, né? Claro, com a expectativa sempre commodities, que a gente sabe que o investidor estrangeiro olha muito para isso. E isso deve acabar logo ou não? Como que você tem olhado para essa entrada de capital estrangeiro aí dos últimos dias aqui da Bolsa? Eu acho que primeiro vale lembrar que, na verdade, essa entrada dos estrangeiros ela está desde o ano passado, tá? Acho que a gente está vendo um pouco mais concentrada aí, né, na casa de um pouco mais de 20 bi nesse mês, mas no ano passado como um todo foram 70 bi de reais, né, que também é um dado bastante relevante, né? Eu acho que o investidor estrangeiro hoje, ele olha o Brasil com não diria um otimismo, mas um pessimismo menor, ou um otimismo maior em relação aos próprios investidores domésticos, né?
Então a gente vê aí uma onda de resgates aí muito grande, aí concentrada no final do ano, também nesse janeiro, começo de janeiro, né? E que acabou sendo absorvida pelos estrangeiros, né? Acho que tem um fator também externo, né? Que acho que com esse cenário mais claro de juros lá fora, houve um fluxo, né, importante de migração de recursos globais para mercados emergentes, né? Então, apesar de a representatividade do Brasil ainda ser pequena, né, ela foi perdendo bastante espaço aí ao longo dos últimos anos, mas, de fato, a gente acabou entrando um pouco nessa onda. Então, teve bastante... teve investidor, né, estrangeiro realmente voltando e aplicando um pouco mais aqui, né, no Brasil e na Bolsa, né? Que é esse fluxo aí que a gente estava comentando agora há pouco, né? E acho que esse investidor ele tem uma visão mais longa, um pouco mais parecida com a nossa, né? Então eu acho que ele também está vendo um cenário mais positivo aí nos próximos anos, né? Mesmo considerando que a gente vai ter ainda um período, né, eventualmente mais turbulento ou volátil, né, com as eleições ainda, a gente tem uns 10 meses ainda para a eleição, enfim. Mas eu acho que olhando do ponto de vista mais longo, né, a gente tem visto aí preços mais atrativos, né, um cenário fiscal aí um pouco melhor do que se esperava, né, a gente teve um superávit, né, enfim. Então a gente vê uma trajetória da dívida aí um pouco melhor para os próximos anos, né, isso até independente de quem for eleito, né, e acho que vis-a-vis o preço, né, das ações hoje, a gente está num cenário mais cautelosamente otimista nesse sentido, tá? Perfeito. Glat, tem mais pergunta aqui para você do chat aqui. O MPK mandou para a gente aqui. Se puder perguntar sobre a expectativa para os resultados de Burger King, como está? Agradeço muito. Lembrando, as expectativas para o resultado. Porque eu tenho uma expectativa enorme de como o Burger King pós esse produto. Eu acho que vai ser um pouco da tendência do terceiro trimestre e seguindo o próprio desempenho do varejo, né? Acho que a gente teve a reabertura de lojas, enfim, né? Acho que as pessoas tendo mais confiança, né? Para sair, enfim, e a gente tem visto o aumento do fluxo, né? No varejo, nos shoppings, enfim, e nas lojas também, né? De rua, enfim. Então, acho que vai seguir aí uma tendência positiva, né? E a gente vê uma melhora gradual aí para os próximos trimestres também, não só para os shoppings, para o varejo, né? Varejo de refeições também. Show de bola. Show de bola. Ó, tem mais pergunta aqui para você. O Hamilton Lima Souza perguntou aqui. Pergunta se eles ainda gostam da SYNE3, que se eu não me engano é Cirela Properties, não é? Mesmo depois de ter pago aí, sim. Isso. Mesmo depois de ter pago os dividendos, reduzindo a cotação, fazendo favor. Vocês ainda gostam então do case, ou Glat? A gente ainda gosta, a gente tem uma posição menor hoje, mas a gente entende que o preço ainda dos ativos realmente ele ainda está bastante subavaliado, né? É claro que a empresa hoje ela é uma empresa bem menor, né? Ela vendeu aí 1,8 bi de ativos, né? Mas a gente tem que considerar que ela tem ativos ainda, 2 ativos AAA ainda interessantes e tem as participações nos shoppings também. Então, a gente ainda vê um upside bastante interessante nessas ações ainda, né? Apesar de ela já não ser a empresa que a gente comprou no passado, né? Mas já recebemos aí quase um dividendo aí de 60%, né? O que é um negócio relativamente grande. E a gente vê a expectativa até de eventualmente receber mais dividendos, tá? Ela fez uma venda subsequente a essa daí, né? Que foi de 1,8 bi, vendeu mais ativos aí na casa de 150 milhões, que se ela pagasse hoje, seria um dividendo aí na casa de 15%, né? Então, e como ela já reduziu bastante a alavancagem, a dívida dela, essa distribuição adicional, ela é bastante factível. Então, a gente ainda gosta bastante dessa empresa também. Show de bola. Maravilha. Show de bola. Tenho mais uma pergunta aqui, mas eu queria falar sobre setor especificamente, depois o Rafa traz mais perguntas aí do pessoal do chat. Queria falar agora um pouquinho, né, das suas expectativas para o setor de varejo, Glat, né, queria entender aí como que você tem, como que está a tua expectativa, claro, para os próximos
resultados e como que isso pode interferir no atual momento das companhias, porque afinal de contas a gente tem visto, apesar de que hoje tem um movimento aqui de algumas varejistas em queda e depois, né, de algumas altas seguidas da semana passada, então assim, aparentemente o varejo começa a dar sinais de recuperação, né, e ainda a gente tem aí uma temporada de balanços pela frente, então como que você está considerando agora esse setor de varejo após esse primeiro mês aqui de 2022? Eu acho que tem dois fatores, né, que a gente precisa considerar no varejo. Eu acho que, primeiro, óbvio, as ações foram as que mais sentiram por conta da elevação da curva toda de juros, né, ao longo do ano passado. Né? Então, isso aí acho que prejudicou demais. Mas, do ponto de vista operacional, a gente vê uma situação contrária. Né? A gente vê a reabertura aí acontecendo, né? Os shoppings aí, né, algumas prévias de shopping já mostrando aí receitas recordes, né? Assim, taxa de ocupação praticamente nas máximas, enfim. Então, assim, a gente realmente acho que já teve a reabertura e os resultados das empresas devem mostrar aí uma parte dessa tendência de alta aí nesse quarto trimestre, né? Que deve ter os resultados aí a serem divulgados aí nas próximas semanas, né? Mas eu acho que a gente está mais otimista olhando mais para frente, né? No sentido de que acho que o movimento de juros, de alta de juros, ele deve se estender aí, acho que mais na próxima reunião e na outra, mas acho que a gente vê um nível de juro bastante elevado ainda, se considerando que a inflação vá arrefecer aí nos próximos meses, né? Então a gente entende que esse juro, ele depois de fazer o pico aí nos próximos meses, ele deve ter algum tipo de retração aí, considerando o segundo semestre, por exemplo. E isso daí traz um cenário mais positivo para essas ações de varejo, né, ligadas aí aos juros, né, e em concomitante com a recuperação de vendas decorrente da reabertura, né. Então, eu acho que é um cenário aí que a gente vê bastante positivo, considerando também que muitas dessas ações sofreram muito no ano passado, né. A gente tem várias ações aí caindo entre 20% e 30% no ano passado, né. Exatamente. Glat, deixa eu perguntar aqui mais coisa aqui do nosso chat aqui. O outro espectador aqui perguntando para você, se levando em consideração esse período mais turbulento que você tem falado, não seria um bom momento então para dolarizar a carteira, já que o dólar mesmo deu uma desvalorizada ultimamente aí nas últimas sessões? Eu na verdade, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a gente tem eu acho que boa parte dessa turbulência, ela foi bem precificada aí ao longo do semestre passado, né? A gente viu a Bolsa sair de 130 mil para 100 mil pontos, a gente viu o dólar, né, sair da casa de 5 para 5,70, né? E acho que hoje a gente tem um pouco mais de clareza, né? Nos dados, no comportamento da economia, nos dados de varejo, nos dados macroeconômicos, enfim, e que acho que desenham um cenário mais benigno do que se esperava, né? Então, é por isso que eu acho que, além da volta dos gringos, né, a gente está vendo aí uma recuperação da Bolsa, né, e uma queda do dólar, né? É difícil ficar fazendo previsões, né, do que vai acontecer nesse curto e médio prazo, né? Mas à luz dos preços que a gente vê hoje na Bolsa, a gente não entende que deveria fazer esse tipo de hedge. Eu acho que a gente vai ver um cenário aí de recuperação e de preços, acho que interessantes para quem olha o mais médio e longo prazo. Tá? Show de bola. Vai lá, Rafa. Não, pode ir, Debs. Eu ia trazer outra pergunta aqui do chat, mas eu acho que... Vamos intercalar, então. A gente tinha falado agora há pouco aqui com o Glat, né, sobre essa questão dos investidores estrangeiros. Então, eu queria entender aí, na tua visão, Glat, como que essa temporada de resultados, que a gente, né, que você estava falando agora também aqui do varejo, pode ser recebida pelos investidores estrangeiros. Você considera que a gente deve deixar aí uma atenção para uma retirada repentina de capital aqui no Brasil? Não, eu acredito que não. Eu acho que, como eu disse, o investidor estrangeiro geralmente tem uma visão mais longa, assim, um pouco mais parecida até com a nossa, né? Então, eu acho que quando
quando eles decidem realmente vir para o Brasil, eu acho que realmente está olhando um cenário mais benigno no curto e no médio prazo, né? Até teve um dado semana passada que eu vi que a posição de comprada em dólar por gringos caiu de forma sensível aí, né, na BMF, aí na B3, né, nas últimas semanas. Então, são indicativos de que realmente eles estão mais confiantes, né, trazendo mais recursos para o Brasil, né, vendo acho que esse câmbio um pouco depreciado, né, o real um pouco depreciado, enfim. E é por isso que a gente tem visto essa queda do dólar aí mais recente, né, nos últimos dias. Então, acho que é um movimento que pode ser que não continue nessa magnitude, nessa intensidade que a gente viu agora, né, em janeiro, mas eu não acredito que ele seja algo que vá voltar de uma hora para outra. Eu acho que ele vem em ondas, né? Então acho que deve estabilizar um pouco, e aí acho que um pouco mais para frente esse tipo de investidor decide se aloca um pouco mais ou não, enfim, são movimentos mais suaves, né? Tão curto prazistas, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Bom, Debs, agora sim temos outras perguntas aqui. O MPK fazendo aqui pra gente. Com a entrada do Brasil na OCDE, esse movimento do dólar será mais favorável ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acho que até tem, mas é um processo longo, né? Na verdade, a gente não entrou, né? A gente está no pipeline lá da OCDE junto com mais 4 ou 5 países, né? Em que tem que ser cumpridas várias etapas, né? E atitudes, né? Que o Brasil tem que ter não só, né, no campo financeiro, mas em metas em outras áreas também, né? De aderir a essas legislações, vamos dizer assim, né, para poder estar dentro da OCDE, né? E pelo que eu entendi, eu acho que esse horizonte aí é um horizonte de mais de 3 a 5 anos, se não me engano. É claro que quando eventualmente o Brasil entrar na OCDE, existe uma gama de investidores que, de fato, vai se interessar, vai ter uma predisposição maior a investir no Brasil, né? Por cumprir justamente essas regras todas. Então, do ponto de vista de alocação de recursos, acho que faz sentido você pensar que quando isso acontecer, a gente vai provavelmente ter uma demanda maior para investimento no Brasil, e isso eventualmente pressionaria o dólar para baixo, né? Mas acho que é muito difícil você falar quando que isso vai acontecer, porque assim, é só um compromisso que o Brasil está assumindo para poder entrar no médio prazo, vamos dizer assim, médio e longo prazo. Perfeito. Bom, o Adilson Lima Gonçalves perguntando para mim onde é que estão minhas orelhinhas no Mickey, já que o dólar está a R$ 5,27. O Glat já sabe, inclusive, né, Glat? Eu e a Débora, a gente tem aqui uma campanha Top News na Disney, né? Caso o dólar bata, volte, né, a casa dos R$4 e pouquinho. Qual que é o preço? Qual que é o preço para a gente ir para a Disney? Acho que é 4. A última vez que tinha falado com o diretor, acho que era 5,27, se não me engano. Não, que agora então. 5,27, mas. Eu passei na RH já. Ele me mandou agora um sinal um pouco obscuro. Mas enfim, a gente vai nessa. Vamos esperar uns 4,80? Vamos? Dá para esperar uns 4,80? Isso, uns 4,80, a gente já pode ir para Disney já. E o Glat está convidado também, viu, Glat? Vai eu, você, Débora, também o Lucas lá do BTG. Vai todo mundo. Vamos fazer um Top News de lá, vamos fechar de lá. Inclusive está aqui, ó, dólar à vista agora, a gente está caindo 0,73%, cotada a 5,30. Né? Estamos na mínima aqui do dólar à vista do dia. Realmente o dólar segurando aí nessas quedas que a gente tem visto aí. Exatamente. Nesses últimos dias. O dólar à vista também teve uma redução um pouco maior. Daqui a pouquinho eu atualizo para vocês como que vai fechar esse dólar à vista aqui. Mas quem sabe, né? Parece que a gente já pode começar a ouvir pelo menos a vozinha do Mickey, talvez. Mas quem sabe imitar o Mickey não sou eu, o grande Gabriel Monteiro, com aquele vozeirão dele e tudo. Bom, o Haroldo Paulino aqui, o Glat, perguntando aqui uma dica para iniciante. Ele falou assim, ó, a dica para poder parar R$100 mil por 4 meses. Devo investir em ações, fazer um stock picking, ou devo entrar em fundo? E se for entrar em fundo, qual fundo? Essas são as perguntas aí do Haroldo. Você tem alguma opinião sobre isso?
Eu sinceramente, por um período de 4 meses, eu considero um período muito curto, né? É muito difícil você prever o que vai acontecer nesse período, né? Então, com esse horizonte de tempo, eu seria mais conservador. Eu acho que tem que ir ou para fundos de renda fixa ou para tesouro direto, né? Com investimentos ligados à taxa Selic mesmo, né? A gente vai ter aí um aumento de taxa aí, provavelmente nos próximos 1 ou 2 encontros do Banco Central, né? Então, eu acho que nesse espaço de tempo de 4 meses, acho que tem que ser algo mais atrelado realmente à renda fixa, né? Perfeito, e o Glatti, ó, deixa eu ver aqui o pessoal falando aqui, rindo, né, de eu ter ficado todo vermelho aqui. Exatamente, isso não tem como não rir. Esse pessoal do chat aqui é maravilhoso, inclusive, gente. O pessoal aqui, essas melhores sabem. Perguntas. Eles sabem quando eu tô inventando coisa, eles sabem quando eu sou pego de surpresa aqui, entendeu? Mas tem um questionamento aqui interessante da Roberta Dourado, e a gente estava falando sobre o CDE aqui. Ela fala assim, ó, se a entrada do CDE é para 3 a 5 anos, no eventual governo da esquerda, acaba tudo? Não acho que acaba tudo, mas acho que existe uma chance menor de isso acontecer, né? Porque eu não vejo, de fato, um interesse de governo de esquerda em se aliar e aderir às legislações e às regras da OCDE, de fato. Por isso que eu acho que a gente também não pode contar com isso tão cedo por causa disso também, né? Isso é um risco que existe de a gente não ir no fundo. Exatamente. A Roberta aqui, inclusive, pedindo que ela quer ver o Mickey também. Sorteia alguém do chat, por favor. Nunca te pedi nada. Perfeito, aqui. Roberta. Vamos pensar nessa possibilidade, hein, Roberta? Tá aí. Se Vamos não for demitido nisso. antes da BMC, né, por brincar muito, Nath, a gente vai nessa. Obrigada pelo seu tempo. Vai promover uma rifa, faz uma rifa para levar alguém para Disney, pô. Olha lá. Gostamos da ideia. Gosto, hein? Gosto muito. Aí com a rifa a gente banca as nossas passagens. Olha que coisa, que maravilha. Alô, ó. Isso. O Glatti. Olha aí. A ideia de gênio. Glatti, muito obrigado aqui pela sua vinda ao Top News. É sempre uma honra recebê-lo, não só você, como todo mundo da GTN, a gente gosta bastante de você, da Paola, do Gordon, eu ia falar Glatti, mas o Glatti é aqui que está com a gente. Então, Glatti, muito obrigado aí por você ter vindo aqui ao Top News. Espero você mais vezes aí. Por favor. E, bom, hoje é terça-feira, então boa semana aí para você, tá certo? Cuidado com a chuva, hein? Não vai pegar marginal para ir embora não, hein? A obra lá parou tudo, falaram aqui no chat. Eu tô fora da marginal hoje, tá louco. É isso aí. Obrigada Valeu, mesmo, obrigado Glatti. mais uma vez, obrigado, Débora, pela oportunidade. Obrigada. Sempre que vocês precisarem, a gente está aqui, sempre a postos. Legal. Até uma próxima, Glatti. É sempre muito bom ter vocês da GTI por aqui. Forte abraço para todo mundo aí da GTI, inclusive. Vamos lá olhar aqui para esse cenário aqui desse Ibovespa, viu, Rafa? A gente que tem aqui o Ibov, deixa eu só abrir aqui o nosso gráfico do Profit Pro da Nelógica. 113 mil, Rafa, nesse finalzinho de pregão, vamos lá, o Ibovespa dando uma boa recuperada, 0,80% agora de alta, aos 113.037 pontos. Vamos ver se esse Ibov consegue segurar nisso aí. Faltam 3 minutos para as 5 horas da tarde. A OPA 4 e varejo vem performando aí com alguns setores aqui, alguns papéis do setor, tanto de saúde como tecnologia e varejo. Papéis que são mais sensíveis aí à questão dos juros. A gente sabe que tem amanhã, Copom, né, alguns desses papéis já estão aqui, né, alguns desses setores já de olho, né, nessa correção aí, nesse novo ajuste dos juros aí que deve ser divulgado amanhã pelo Copom. Então, são essas ações mais sensíveis aí à taxa básica de juros, né, que na véspera do Copom estão sendo um pouco mais afetadas, mas ainda assim o Ibovespa segue agora aqui conseguindo se manter nos 113 mil pontos, viu, Rafa? No petróleo, a gente teve aí o petróleo Brent WTI fechando em posições em sentidos opostos. O petróleo Brent fechou com a queda de 0,11%, com o barril cotado a $89,16. O WTI subiu 0,06%, mas muito próximo aí do 0 a 0, com o barril cotado a $88,20. E aí, daqui a pouquinho eu trago para vocês como que foi esse dólar à vista. A gente tem acompanhado aqui no dólar futuro uma queda, agora conseguindo, né, ficar nessa casa de 5,30, mais de um dia, 5,31 nesse momento, né? Pensar que quase bateu em R$6, queda agora de 0,59%. Rafa? Perfeito, Débora. Estava aqui tomando uma aguinha aqui, quase fui pego na hora da aguinha aqui, quase engasguei também. Dá muita audiência se engasgar, você ouviu, viu, Débora?
E a gente... Até eu falei, você estava tomando sua água agora. Já estava tomando a minha aguinha Enfim. também. Bom, galera aqui do chat, aqui o Felipe Dias, inclusive, falando que colocaria 99 mil reais em renda fixa com 4 meses e R$1.000 ele apostaria aí em coisas alternativas aí que eu não posso falar porque senão acho que o YouTube derruba aqui, mas que não tem condições com esse horizonte de tempo. Enfim, cada um aí com a sua estratégia. O MPK elogiando a entrevista, né? E daqui a pouquinho vem análise técnica por aí com o Fabrício Lorenz aí também. É um papo super bacana. Bom, Debs, eu estava falando agora há pouco. Deixa eu só atualizar aqui, tirar uma. Isso. Tem uma dúvida Pode aqui da Rosana, às vezes, por que bife está caindo, né, Minerva? Como a gente está falando agora, estava falando, atualizando aqui, viu, Rosana? A gente tem queda do dólar acontecendo, né? Não só hoje, como nesses últimos dias que o dólar vem caindo, a gente tem visto, tem acompanhado o setor de frigoríficos aqui em queda. O que acontece? Tanto o setor de frigoríficos, como também papeleiras como Suzano, Klabin, são empresas que são mais dolareiras, são mais vinculadas aí ao dólar, porque no final das contas essas empresas dependem muito de exportação. Então, quando a gente tem a queda do dólar nesses setores, o que acontece? Esses setores acabam caindo um pouco mais, já que com o dólar desvalorizado, né, cai um pouco aí também margem para essas companhias. Então, é por isso, queda do dólar, normalmente você vai conseguir acompanhar também queda no setor de frigoríficos, de papéis como Klabin, Suzano, enfim. Aí a gente tem BIF3 realmente aqui liderando quedas no setor, quase 5% de queda, BRF caindo 2,89%, JBS 1,45%, Mafrig também aqui nas quedas do dia 0,76%. No setor de papéis, olha aqui, ó. A gente tem a Suzano, que sobe hoje, a gente tem uma questão interessante aqui para ser lembrada. A Suzano tinha anunciado já, né, um reajuste no preço da tonelada da celulose, desde o mês passado que ela já tinha, né, anunciado isso, ou seja, a partir dos pedidos desse mês de fevereiro, né, a tonelada da celulose fica bem mais cara aí para a Ásia, $50 mais cara aí pela tonelada, né, da celulose. Para a América do Sul também, se não me engano, $40 e também na Europa, $40 na Europa e acho que $20 nos Estados Unidos. Enfim, a Suzano fez um reajuste, então, no valor da tonelada da celulose. Então, isso pode estar beneficiando um pouco aqui o papel, mas para você perceber, ó, os outros aqui vão justamente acompanhando a queda do dólar, caindo Klabin 0,17, Rani está caindo aqui 0,78%. É isso, tá, Rosana? Por isso que a gente vê, quando tem queda do dólar, queda aqui em alguns setores específicos da Bolsa. Rafa. Show de bola, Débora, aí dominando o Profit Pro da Nelogica. Aí é realmente muito bacana de ver. Né? Bom, gente, vamos trazer aqui então mais notícias lá de fora, né? Que a gente deu um giro rápido, né? Mas aprofundar um pouquinho mais, Debs, porque a gente tem algumas outras questões, né? Por exemplo, no setor de telecomunicações, a gente falou ontem, vocês se lembram que eu cantei essa bola, hein? O Wall Street Journal estava fazendo matéria exclusiva do quê? Era de serviço de streaming, falando que as grandes empresas de streaming não estavam conseguindo segurar os assinantes depois de grandes lançamentos. Então, por exemplo, vai lançar uma nova série da Marvel, mas aí a pessoa vai lá, assinava e depois ia embora, depois de assistir e voltava só daqui a 3, 4 meses. Então a pessoa precisava, né, o serviço de streaming não estava conseguindo segurar nesse meio tempo. Inclusive, esse foi um dos fatores da Netflix, por exemplo, né, que não tem essas cartas na manga, né, de comprar alguma coisa e colocar lá, não é esse o maior triunfo dela, com as séries originais, né, manter ali a galera, né, uma questão mais de rotina, né, a Amazon Prime também segue para essa lógica. E a gente tem agora uma outra questão, a AT&T lá nos Estados Unidos, né, que a gente já falou bastante, que inclusive, se não me engano aqui no Brasil tem BDR, vai cortar dividendos após cisão da Warner Media, né? A empresa, inclusive, está aí escolhendo um método mais simples para concluir seu acordo com a Discovery, que tornará a transação mais fácil para os investidores individuais, mas ainda deixará a empresa de telecomunicações com cerca de 7 bilhões e 200 milhões de ações em circulação no mercado, né? E até estava dando uma olhada aqui, Débora, sobre a AT&T, né? Deixa eu até refrescar aqui minha imagem aqui nesse momento. A AT&T nesse momento aqui no Brasil, né, que é do ticker ATTB34, caindo 4,60%, né? Então aí realmente essa notícia de que eles podem acabar cortando dividendos, né, obviamente não empolgou o mercado, né? Ninguém gosta quando anunciam que vai cortar dividendos de alguma ação, principalmente uma ação tão grande quanto essa. Bom, a gente tem algumas outras questões também, e uma coisa que dá para se observar muito, né, Débora? A gente fala cada vez menos
do cenário lá de fora, dos jornais, sobre o Covid-19. Né? Era uma questão, cara, se você entrasse ano passado na home do Wall Street Journal, era todo dia que você vê a principal notícia do dia, alguma coisa de Covid, mesmo que não fosse nada muito estrondoso, mas que mexia muito com o mercado. E nesse momento, na home deles, né, dá para muito se notar que a notícia, por exemplo, de hospitalizações por Covid-19 nos Estados Unidos prolongam sua queda enquanto as mortes aí continuam aumentando, tá lá para baixo na home. Né? Então, o investidor estrangeiro, cada vez mais está acontecendo aquele movimento que a gente já estava falando que poderia acontecer, né? De ter que lidar com a Covid-19 como algo rotineiro, como um hábito, né? Que vai estar aí no radar e que, bom, já tem vacina, já tem tratamento, né? Tem um remédio já aí comprovadamente eficaz, aí aprovado lá pela Anvisa deles lá, né? Da Pfizer. Tudo isso, né? A autotestagem, enfim, lá nos Estados Unidos, tudo isso faz com que a Covid-19 possa ser enfrentada de uma maneira mais tranquila, mais branda, né? E aí os números mais recentes do coronavírus aumentaram os sinais de que a onda da Omicron da pandemia está diminuindo, embora as mortes por vírus ainda estejam aumentando nos Estados Unidos, principalmente em estados com menores taxas de vacinação. Então a gente está vendo isso. Estados com maiores taxas de vacinação, com ainda alta de casos, né? Uma alta de casos muito grande ainda, né? Os casos dispararam com a Omicron, mas em estados vacinados o número de internações mais graves diminuíram substancialmente. Isso faz com que o mercado consiga acalmar e possa andar aí. E a gente vai ficar esperando, né? Porque março, salvo engano, Débora, se eu não estiver maluco, Março, a gente completa... a próxima declaração do John Powell no FED. Né? E ele sempre disse que ele tomava as atitudes dele de macroeconômicas, né? As atitudes do FONC, elas eram tomadas para conseguir apagar os incêndios no curto prazo, porque ele não sabia como é que a onda da Covid-19 estava performando, né? Como é que realmente estava rolando o negócio, se a vacinação conseguiu chegar nos estados, se a autotestagem estava funcionando, se o remédio da Pfizer estava funcionando, né? Quais eram as medidas sanitárias necessárias para conseguir conter o negócio e, né, poder andar de forma habitual. E aí, agora então, né, os números aí mostrando que a onda pode estar diminuindo, né? Os casos aumentaram, mas aí realmente pode estar no fim de uma onda aí e o mercado consegue se acalmar. E engraçado, né, Débora, que mesmo com isso, o mercado lá fora não está tão otimista assim. Né? A gente vê, por exemplo, S&P 500 subindo 0,3%, Dow Jones 0,4%, Nasdaq 0,2%, mas mesmo assim ainda com né, um nível um pouco de desconfiança. Lembrando ainda, que né? Nasdaq tem hoje, inclusive, né, bons, grandes resultados para poder serem divulgados, né? Alphabet também vai ser divulgado hoje, enfim, grandes aí, gigantes da tecnologia que deve divulgar resultados hoje, e ainda assim a gente não tem altas tão expressivas por lá. Mas em compensação, viu, Rafa? Aqui no Brasil, olha só, a gente está quase batendo 1% de alta, o Bovespa agora nos 113.242 pontos, dando aí uma boa disparada aqui nesse finalzinho de pregão. A gente está agora às 5 horas e 7 minutos nesse momento, com BID 11, Vale, Braskem, no setor tem um bloquinho aqui, siderurgia e mineração. E aí a gente também tem BID 11 aqui liderando as altas, por enquanto, do Ibovespa. A Alpa 4 é quem está liderando aqui baixos, trazendo aqui alguns papéis do setor de varejo. Né? A gente também tem saúde aparecendo por aqui, inclusive. Aéreas e turismo, mesmo com a queda do dólar hoje, aéreas e turismo está aparecendo aqui nas quedas do dia. Ontem a gente viu, inclusive, subir. Hoje inverteu um pouquinho, ó, o CVC está caindo 2,21% por enquanto. É o que a gente está vendo por aqui. Setor de saúde também, né, que se fica sempre um pouco mais sensível a esses reajustes das taxas básicas de juros, aparecendo aqui nas quedas por enquanto do dia, tá? Como o Rafa atualizou para vocês, a gente tem aí a bolsa lá fora tá operando no positivo, mas não são altas tão significativas assim, pelo menos não por enquanto, né, Rafa? Exatamente, Débora, exatamente aí. Né, e aí, bom, aí tem depois as colunas de opinião lá, né, falando, por exemplo, que as restrições da Covid, né, e aí e outros exageros, teoricamente, de acordo com o George Bacher, né, da lógica do expressão livre, né, se a gente fizer uma tradução literária, falando que as restrições da Covid e outros exageros levam a América a um momento libertário. James Freeman, né, também falando sobre algumas coisas de swing trade, né, aquele que não deve ser nomeado em distritos aí, e também falando a Kimberly
Strassel, falando do risco da Suprema Corte de Biden, né? Então, me parece, valeria muito a pena a gente trazer um analista técnico não, um analista internacional aqui para falar sobre isso, que nesse momento, nos Estados Unidos, o que está mais no radar do investidor mesmo é a tensão geopolítica. A tensão geopolítica e os dados de emprego, né? Porque a Covid-19 cada vez mais aí conseguindo, né, com os tratamentos aí ser tomada uma postura mais branda. Então é uma mudança de foco e não sei se é uma mudança tão boa assim, porque a tensão geopolítica, o negócio lá está complicado, né? A gente está vendo aí uma Rússia, aí o Putin dizendo que o Ocidente falhou em atender suas demandas no impasse na Ucrânia. Vou falar nessa situação por lá, viu, Rafa? Eu estava dando uma olhada, porque vai ter uma reunião, inclusive, do Boris Johnson aí com o Putin amanhã, inclusive está previsto para poder acontecer. O primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, disse hoje que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está intimidando a Ucrânia e tentando mudar a forma no qual os países europeus enxergam a segurança do continente. Johnson afirmou que não está exagerando com relação às ameaças russas e que há um perigo bem claro, né, na opinião do primeiro-ministro. Além disso, o premier disse que vai sim conversar amanhã com o Putin, né? Vamos ver o que vai sair dessa conversa. Inclusive, é claro que a gente vai atualizar vocês aqui em primeira mão, mas para o Boris Johnson, o Putin está apontando uma arma na cabeça da Ucrânia, né? Isso, como o Rafa estava falando, essas tensões políticas que vêm aí já há um tempo. Pois é. Isso tem deixado aí os investidores meio que num compasso de espera lá fora. Enquanto isso, aqui a gente está conseguindo muitas vezes descolar até, né, dessa situação de cautela, dessa tensão geopolítica lá de fora, né, Rafa? Exatamente, Débora. Bom, e só trazendo rapidinho, né, um resuminho do que aconteceu hoje, né, qual foi essa declaração do Vladimir Putin, para você que chegou agora há pouco. O presidente russo, Vladimir Putin, disse nessa terça-feira que o Ocidente falhou em atender as exigências, desculpa, um beijo, Leni Kyrillos aí, da Rússia de receber garantias de segurança juridicamente vinculativas em sua resposta formal a Moscou, entregue na semana passada. Ele afirmou, abre aspas, as preocupações russas foram basicamente ignoradas, fecha aspas, disse Putin em entrevista coletiva após conversas com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán. Ele também afirmou, abre aspas, não vimos uma resposta adequada às nossas principais preocupações, fecha aspas, acrescentando que, ao descartar os interesses da Rússia, os Estados Unidos e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, estavam ignorando os direitos dos Estados de escolher uma maneira de garantir sua própria segurança. Vai lembrar, que teve ali um acúmulo de 100 mil soldados russos, de mais 100 mil soldados russos, inclusive na fronteira da Rússia com a Ucrânia, o que provocou aí, obviamente, um alarme no Ocidente, de que Moscou poderia estar planejando invadir seu vizinho menor. O Moscou, inclusive, descartou a alegação como histeria ocidental e Putin justificou o enorme acúmulo de tropas como uma resposta válida ao que ele diz serem ameaças da OTAN e de potências ocidentais à segurança nacional da Rússia. Moscou exigiu então que a OTAN concorde em interromper sua expansão para o leste, deixar de enviar armas perto da fronteira com a Rússia e abster-se de enviar tropas e armas adicionais da OTAN para fora dos países que estavam antes de qualquer nação do bloco oriental se juntar à aliança no mês de maio de 1997. Essa briga, é antiga. É antiga, não é de agora. Os comentários, inclusive, do líder do Kremlin, do Vladimir Putin, vieram quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que seu país estava trabalhando com o Reino Unido e com a Polônia para estabelecer uma parceria de 3 vias e disse que ordenou o aumento no número de tropas para impedir uma possível invasão russa. Zelensky afirmou, abre aspas, estamos criando um novo formato de cooperação política na Europa, fecha aspas, isso em um discurso ao parlamento nesta terça-feira, dia que os primeiros ministros polonês e britânico visitaram Kiev. Ambos os países têm sido ativos na obtenção, inclusive, de apoio internacional para a Ucrânia e concordaram em fornecer armas para se defender. Inclusive o primeiro-ministro britânico, como a própria Debs falou, aí o ministro Boris Johnson já se encontrou com Zelensky em Kiev
na terça-feira. Né? No mês passado, o Reino Unido, inclusive, enviou milhares de mísseis antitanque para a Ucrânia e as tropas britânicas estão ajudando a treinar membros do serviço ucraniano e Johnson anunciou 88 bilhões de libras de financiamento adicional do Reino Unido para apoiar a boa governança e a independência energética na Ucrânia. Johnson afirmou: temos que enfrentar uma realidade sombria. Enquanto estamos aqui hoje, mais de 100 mil soldados russos estão em suas fronteiras. Talvez a maior demonstração de hostilidade contra a Ucrânia em toda a nossa vida, fecha aspas. Então, esse é o cenário aí. A gente deve preparar aqui na BMC, né, Débora? Falem aí se vocês querem um resumão. Eu mesmo topo gravar isso daí, né, um resumão de tudo isso. Porque a gente está falando de uma briga que acontece, uma tensão, né? Não uma briga, é uma tensão que acontece desde 1992, né? Antes de eu nascer, inclusive. Então, tem toda uma questão, tem toda ali uma ameaça, um diz que me diz, né? Um discurso que às vezes uma vírgula provoca uma tensão e o outro lado recebe meio equivocado e vai e volta e vai e volta. Então, para a gente conseguir resumir tudo e mostrar principalmente que isso afeta no mercado, né? No seu bolso, aí, investidor, a gente pode fazer esse vídeo aqui na BMC. Falem no chat se vocês gostariam disso, né, Débora? Exatamente, uma boa ideia, viu, Rafa? Boa mesmo. Vamos lá, a gente vai ficar de olho aqui no chat. Aliás, vamos ficar de olho também, né, nos papéis aí que o pessoal vão trazer agora, que todo mundo está assistindo a gente vai trazer agora, porque a gente vai agora para as análises gráficas aqui do Fabrício Lawrence, que é analista da LS, ele que já está aqui com a gente. Estamos aqui nesse fechamento de mercado, são agora 5 horas e 15 minutos. Então, Fabrício, vamos entender aí um pouco dessa bolsa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os pedidos aqui do pessoal do chat, mas antes, eu tinha colocado aqui o mapa de calor como anual, mas deixa eu só pedir para o Fabrício, vamos dar uma olhadinha nesse Bovespa aí. Agora a gente está com o Bovespa aos 103.161 pontos, né? Alguns analistas já tinham falado que no final das contas, se perdesse os 110 mil pontos, é que seria preocupante, perderia um pouco essa força aí, essa força de recuperação que ele vem vindo. Na tua opinião, agora realmente engata aí, já que a gente está vendo esse Bovespa aos 113 mil pontos, né? O primeiro dia de alta, né? Boa tarde para você, obrigado por ter aceito o convite. Vamos lá, dar uma olhada nessa B3 aí. Vamos lá, Débora, eu que agradeço o convite. Deixa eu compartilhar a tela aqui, porque realmente o mercado está muito legal, né? Está subindo esse ano aqui, tá muito, muito querido com a gente. O mercado, mês passado, subiu mais de 6%. Deixa eu até conferir aqui junto com vocês. Mas eu gosto de ver o que ele especificamente marcou, tá? Então nós temos aqui na tela. Sim, só estamos pedir vendo. Isso aí. Aí, maravilha. Então, gente, olha só. Mês passado, Bovespa subiu 6,5%, deixou a marcação de um fundo, 6,98%, quase 7%, e deixou a marcação de um fundo muito, muito legal, tá? Tô olhando aqui a perspectiva de um prazo mais longo, para a gente sair um pouco da árvore ali, que a gente volta e meia nos concentra, e olhar a floresta inteira, para entender qual é o processo em que o mercado se encontra no prazo mais longo e para onde ele está apontando nesse prazo mais longo. Repara que nós tivemos um ciclo de queda no meio do ano passado até o fim, e é o que tudo indica, esse ciclo de queda acabou. Nós temos pela primeira vez a marcação de um fundo depois que o mercado marcou topo lá no 130, tá? E pela tendência clássica de alta, que é o que o mercado se encontra nesse momento, uma primária de alta e numa secundária também, tudo indica que a gente vai ter o teste lá dos 130 mil pontos nos próximos meses, já que a gente está olhando aqui o gráfico mensal. Quantos meses, Lawrence? Olha, dá para a gente fazer um estudo de ciclo aqui, dá para a gente ter uma aproximação, algo em torno de 5 a 6 meses é o que o mercado se desenha, mas a gente sabe que tudo pode mudar no meio do caminho, né? A gente tem eleição em outubro, a gente tem um monte de pontos importantes, então a gente vai observando passo a passo, dia após dia, semana após semana. No curtíssimo prazo aqui, hoje o mercado está subindo 0,92 e está apontando lá para os 115 mil pontos, tá? A gente está com o mercado levemente esticado, mas a força que ele está demonstrando não me surpreenderia nem um pouco se o mercado chegasse nessa faixa dos 115,500 numa só tocada, ainda essa semana. Tá tudo indicando para isso. A gente tem topos ascendentes, fundos ascendentes, médias conduzindo os preços, não precisamos de um pullback
aqui depois do rompimento do 110. Hoje, com o candle de hoje, o mercado marca mais uma vez um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, assim, é difícil não ficar otimista com sinais tão positivos dentro do mercado, né? Então, para os próximos dias, a gente deve estar vendo alta aí, Débora. Pessoal do chat, vou começar aqui trazendo pelo Ezequiel, depois o pessoal vai, né, vamos seguir na ordem aqui, né, Rafa, do pessoal do chat, dos pedidos que estão chegando. Primeiro com o Ezequiel, que trouxe B3SA3. Papel que tem acumulado alta aqui. Vamos lá, no ano, pô, né? B3... Maior alta no ano, por enquanto. Perfeito, perfeito. A B3 simplesmente explodiu mês passado. Aqui é uma das maiores altas. Nós temos quase 30% de alta, se eu não estou enganado, né? Eu sei que esse aqui é o gráfico mensal. Aqui, ó, 31,74. Nós temos uma barra de ignição no gráfico mensal. B3 estava muito sobrevendida, né? Nós tivemos um processo de queda aqui no gráfico semanal muito forte. A gente consegue observar o IFR14, que é um indicador que nos dá essa noção de sobrevenda. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Acho que aconteceu algum probleminha no Profit, tá? Houve algum problema aqui, mas eu vim acompanhando o B3 muito de perto, né? Então, por isso que eu sei já de cabeça que o FR14 estava muito sobrevendido e indicava, então, que o papel tinha pouco potencial para cair e muito para subir. No gráfico semanal, essas últimas 3 semanas aqui, apesar de que nós tivemos uma alta de 30% na B3, tudo indica que é o início de um grande ciclo de alta. De novo, nós tivemos 3 semanas em alta. Tá precisando de um respiro? Pode ser, né? Se tiver um respiro, vai ser algo bem positivo, até para quem está de fora do papel conseguir alguma brecha de compra, mas reforço, ao que tudo indica, isso aqui é o início, tá? Como entrar em B3, dado que o papel está explodindo dessa maneira? Bom, nós temos algumas maneiras, eu vou trazer 2 aqui que são as mais simples, feijãozinho com arroz e que funciona muito bem. Primeiro, buscar algum tipo de correção, esperar um tipo de correção, pelo menos até a média móvel de 9, né, assim, o mais curto possível, ver os preços testarem a média móvel de 9, esperar um sinal de reação ali e depois tomar uma posição. Essa é uma maneira. A outra forma é esperar uma correção no gráfico semanal, tá? E essa correção pode ser apenas uma única semana, porque esse contexto de força que a gente está vendo na B3 é um dos poucos contextos que dá para a gente pensar em operar correções curtíssimas como essa aqui que a gente está vendo. Né? Digamos que a gente esteja aqui na sexta-feira e B3 esteja marcando exatamente esse candle de agora. Cara, semana que vem, compra na superação na máxima e stop abaixo da mínima. Né? E se tudo der certo, a gente vai estar vendo essa amplitude aqui de movimento sendo projetada a partir do último fundo. Nós estaríamos vendo esses mesmos 38%, 40% acontecendo nas próximas semanas. A relação de risco-retorno é ótima. E B3 é um baita papel que está se movimentando muito bem. Então, gente, fiquem de olhos abertos nesse papel. Perfeito, perfeito então. Ó, tem mais aqui pergunta aqui no nosso chat aqui, né? Mas... Pedidos para show 3 agora. Não, peraí que teve antes do outro, antes que o pessoal brigue com a gente, Debs. Porque antes do B3 teve o Igor Becker, que pediu BBAS3. Existem 2 certezas na vida, a morte e que a fila do poupa-tempo não vai falhar. Nós não falharemos. Então tá aqui, BBAS3, ô Fabrício. Banco do Brasil, vamos lá, gente. Banco do Brasil. Banco do Brasil está dentro do índice financeiro, que também é o cara que está respondendo muito bem. Olha só, vamos dar um pulo aqui no gráfico mensal. Tá? O índice financeiro conseguiu subir mais do que o Ibovespa. Tivemos uma alta de 17% contra uma alta do Ibovespa de 7%. Então a gente vê que o índice financeiro está muito bem, obrigado. E, claro, grande parte disso é consequência da B3, mas também dos bancos. Tá? Não dá para tirar o mérito aqui. A gente está vendo o Banco do Brasil subindo bem, mensalado. No gráfico semanal, nós temos bons movimentos de alta, sim. Mas eu digo uma coisa, cara. Dentro dos grandes bancos, Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, eu entendo que Banco do Brasil está no terceiro colocado desse pódio. Tá? Eu vejo Itaú, super interessante. Assim, ó, lindo demais. Bradesco, super interessante. Semana passada, a barra que Bradesco deixou foi sacanagem. Isso aqui é um dos sinais mais bonitos que a gente pode ter dentro da análise gráfica. E tem uma boa relação risco-retorno. Nós temos aqui
uma barra de 1,90 para um alvo pelo menos ali perto dos 4,60, né, em questão de amplitude, o que dá perto dos 27,20. Então tá bem legal esses dois papéis. Repara como o Banco do Brasil está muito diferente de Itaú e Bradesco. Banco do Brasil se mantém ainda abaixo do fundo de dezembro, abaixo do fundo de julho e abaixo do fundo do ano passado. A gente está vendo aqui um processo de contração dos topos, né, topos mais baixos e também fundos mais altos. O que a gente tira desse tipo de configuração? Contração. Contração é pernas de impulso cada vez menores. Então fica cada vez mais difícil em acreditar num movimento explosivo em Banco do Brasil. Claro que agora a situação está bem diferente, né? A gente olha para o índice financeiro, a gente olha para os bancos, a gente olha para a B3, parece que tudo está indo. E aí, pela inércia, Banco do Brasil tem tudo para ir também, se todo o setor for, né? Só que o que eu deixo aqui é aonde nós entraríamos em Banco do Brasil? Tem algum gatilho? Tem algum sinal bom, né, que nós tenhamos uma boa relação risco-retorno? Da minha parte, eu não tenho. Sinceramente, eu não vejo aqui como entrar agora em Banco do Brasil, principalmente depois dessas altas arrastadas, em que nós consigamos ter uma boa relação risco-retorno. Então, bom para quem está dentro, se eventualmente alguém, consegui buscar uma entrada aqui, perto dos 29, perto dos 30 reais, Lórias, fantástico, cara, fantástico. Deixa a operação correr, tem mais altos pela frente. Agora, para um cara que está de fora, aí eu realmente acho que vale a pena pensar em entrar em Bradesco ou Itaú. Tá? Show de bola, show de bola. Aí, bom, depois veio aqui o Dom 4i pedindo Natura pra gente, NTCO3. Perfeito, perfeito. Pô, Natura certamente é um papel que tem muita gente falando e não é por pouco. Olha só, galera. IFR14, vamos lá de novo. Vamos ver se agora funciona. Aqui nosso semanal, agora funcionou. Olha isso. Nível de sobrevenda que Natura se encontra nesse momento, e com sobrevenda a gente pode entender o nível de exagero dessa queda, tá? É o nível de maior exagero que a gente tem no papel desde o seu momento de abertura, que foi em 2004. Tá? O IFR nunca esteve tão baixo. Desconsiderem esse probleminha aqui, que ele também não é real, mas eu dou certeza para vocês que esse IFR está abaixo do menor nível histórico de Natura. E não só dela, como do mercado como um todo. Se a gente olhar os IFRs 14 de todos os papéis, Natura é o papel que está mais sobrevendido. O que isso quer dizer, cara? Que o papel foi espancado nesses últimos meses. Tá? O movimento que Natura fez aqui, saiu dos R$60 para os 22, produziu esse nível de FR14. Então, graficamente, por esse indicador, é o papel mais barato que a gente tem. Tá? Para as próximas semanas, tem tudo para o papel repicar. E aí a gente pensa no seguinte, bom, legal, temos um contexto muito bom aqui, né? O papel deixando um sinal de estar numa região para a gente pensar em comprar. E aqui, na semana retrasada, nós tivemos um momento de compra. Sempre, na hora de fazer uma operação, eu preciso de contexto mais sinal. Contexto eu tenho, papel sobrevendido. Faltou o sinal de compra. Tivemos aqui também. Tá? Então, já tivemos um gatilho de compra, exatamente nos 23,40, com stop em 20,22. Operação pelo gráfico semanal. Potencial enorme, enorme de ganho. Se a coisa der errado, a gente vai estar falando de um stop de uma barra aqui, gente. Se a coisa der certo, cara, esse papel pode estar produzindo uma reversão e eventualmente voltar lá para a zona dos 45. Então é o tipo de operação que tem uma altíssima taxa de payoff, tá? E que vale muito a pena a gente se arriscar. Se ainda assim, olhando o FR, olhando o sinal, o trader não se convence e quer ser um cara mais conservador, de repente pensar em uma compra aqui pelo gráfico diário, o que ele pode fazer é esperar o rompimento da zona dos 24,60, que automaticamente vai fazer a Natura entrar em tendência de alta e vai se alinhar dessa maneira com o sinal do gráfico semanal, que está naquele nível de FR absurdo. E aí, cara, a coisa vai ficar muito, muito boa. Então são dois pontos aqui para resumir. Ou compra pelo semanal, já acionado, está no ponto agora, stop abaixo dessa mínima aqui, ou esperar o rompimento dos 24,60 para daí tomar uma posição pelo diário, deixando o stop abaixo dessa mínima aqui. Certo? Super, super interessante esse trade aqui na Natura, gente. Perfeito, Ok. então. Perfeito, então. Bom, Agora, o agora Wagner sim. Schultz, show 3. show 3, exatamente. Time for fun. Vamos lá.
Show 3. Bom, aqui a gente já tem um papel de uma liquidez um pouquinho mais comprometida. A gente já tem outro contexto, né? Eu gosto de afastar bem o gráfico para olhar para onde esse papel está indo. E olha só, as notícias não são das melhores, né? A gente vê um papel super entroncado, está respondendo ali junto com o mercado nessas últimas semanas, né? Está fazendo o seu movimento de alta, tem o seu mérito. Mas a bem verdade é que Show 3 está em tendência de baixa no gráfico semanal, está em tendência, agora está tentando sair da tendência de baixa no gráfico diário, está em tendência de alta já, mas estava bastante complicada a situação e é um papel arriscado, tá? É um papel de baixa liquidez, um papel volátil e um papel em tendência de baixa em time frames mais curtos e mais longos. Então eu teria muitíssimo cuidado na hora de operar esse papel. Querendo muito comprar, o que eu pensaria em fazer? Bom, temos aqui hoje uma barra ignorada, tá? Que na superação da máxima de hoje, a partir do pregão de amanhã, gera um gatilho de entrada, uma entrada agressiva, tá? Reforço, com stop abaixo da mínima dessa própria barra. Então a gente poderia pensar aqui numa entrada nos 383 com um stop em 359 e tentar levar a operação ali para a faixa dos 4,50, certo? Ou, sabendo que é um papel arriscado, sabendo que é um movimento difícil, eu esperar um movimento mais tranquilo acontecer, né? Se a gente está navegando dentro de um barquinho, num maremoto, cara, pelo menos vamos tentar ver algum feixe de luz aqui para ver se a gente ficar um pouco mais tranquilo nessa navegação. Isso seria o seguinte, cara, uma correção testando a cabeça do pivô, aqui perto dos 13,10, ou pelo menos na média móvel de 21, né? Porque daí, dessa maneira, nós teríamos um papel saindo dessa faixa de esticada, essa faixa de sobrecomprado que ele está, e aí, pelo menos assim, a gente conseguiria ter um pouquinho de segurança nesse ambiente difícil aqui da Show 3. Perfeito, então. Ó, depois de Show 3 veio o Felipe Dias. O Helder me pediu aqui um ticker lá da NYSE, ou da Nasdaq, enfim. Você consegue pegar aí tickers de lá de fora, ou Fabrício, ou não? É só aqui do Brasil, né? Cara, se tiver BDR, dá pra gente ver aqui no Profit. Ó, vamos dar uma olhada. Qual aqui, é a ação? XLE. É XLE que ele pediu, que é da SP, acho que é SPDR Energy, que é o nome. Putz, eu acho que não tem, hein? Acho que não tem aqui. Cara, sinceramente, eu não cheguei a... se tiver a BDR disso, tem baixíssima liquidez, porque não é normal. Bom, o Felipe Dias Alves aqui pedindo Grendene, ô Fabrício, por gentileza. GRND3. Bora lá. Grendene hoje, tá conseguindo se manter. Eu tava dando uma olhada antes em Alpargatas, né? O par dela, olha que queda. Então a gente olha para essa altinha de Grendene, até parece aquele 2-1 com gosto de goleada, né? Grendene é um papel que nesses últimos anos sentiu muito a faixa dos R$12. Deixa eu trazer aqui, ó. Tivemos em 2020, o papel dando uma boa acelerada, chegando ali perto dos R$11,50, R$12, travou. Ano passado, mesma coisa, tá? Só que diferente do que aconteceu em 2020 aqui, a correção de 2021 não foi tão forte quanto essa aqui que aconteceu. E essa correção que aconteceu aqui e que agora o mercado está conseguindo se desvirtuar, ela chegou nessa zona aqui dos 8,20 e conseguiu reagir. Então, assim, num prazo maior, a gente está vendo uma tentativa de retomada lá para os R$12, no gráfico semanal. No gráfico diário, eu estou vendo aqui, sim, o papel em tendência de alta, tá? Mas eu percebo vários obstáculos para o papel subir. Um deles, média de 200, né, que é quando a gente se refere à tendência primária, a gente consegue olhar para a média móvel de 200. A gente consegue olhar aqui os 9,50 também, que é esse ponto de inflexão importante, onde o mercado travou a alta e iniciou esse ciclo de queda de 3 meses. Então, cara, eu gosto de Grendene, tá? Para um prazo mais longo, de repente entrar num gráfico semanal, buscar uma entrada aqui na superação da máxima dessa barra aqui para tentar avisar os R$12 de novo, pode ser, mas de verdade, nesse momento, a gente tem oportunidades melhores
com relação risco-retorno maior e principalmente movimentos mais fáceis, tá? É uma opção, mas realmente eu acho que tem coisa melhor no mercado, principalmente setor financeiro e elétricas, certo? Show de bola. Show de bola. Ó, depois aqui, então, de Grendene vem o Frank Soto pedindo Vale 3. Vale 3. Vale 3. Pô, a Vale saiu, assim, ó, do inferno ao céu e do céu ao inferno em questão de poucas semanas. Olha isso, gente. Ontem, a Vale deixou um sinal super baixista, né? Depois de ter deixado esse sinal lindo aqui do dia 7, que indicava altas e altas boas na Vale, ela até chegou a tentar subir um pouquinho, né? Mas foi pouca coisa. E ontem, com esse sinal, nós tivemos o rompimento do suporte dos 82, que não deveria ter acontecido. Tá? O mercado fechou abaixo desse nível de preço, fechou abaixo da média móvel de 21 e fechou abaixo desse candle aqui do dia 24, que inflexionou os preços para cima. Então, cara, a partir do sinal de ontem, a Vale meio que desconfigurou altas recentes. Hoje de manhã, com o mercado fechado, eu comentei aqui com o pessoal que o único sinal que me faria entrar na Vale novamente é se hoje o papel rasgasse a máxima de ontem. Ou seja, frustrasse de uma maneira muito forte a queda de ontem. E, cara, tá aí. Tá aí o sinal. Temos uma barra de ignição rompendo a máxima de ontem com força, a média móvel de 21 segue inclinada para cima, o mercado respeita o suporte. É compra, cara. É um dos sinais mais bonitos que a gente viu hoje, tá? E para quem tá de fora da Vale, a gente tem uma entrada aqui para amanhã, nos 85,34, deixar o stop abaixo da mínima do fundo, abaixo da mínima de ontem e tentar surfar uma longa tendência, tá? Também olhando a floresta inteira aqui, galera, olha só. Vale, na primeira semana do ano, semana de janeiro aqui, ela rompeu um grande ombro, cabeça a ombro, certo? E pela amplitude dessa figura, nós temos ali em torno de 65% das vezes chance de testar a amplitude dela projetada para cima, o que é o topo dela em 2021. Então nós temos uma relação aqui, ó, de 8,5% de queda para algo em torno de 24%, uma relação 3:1, uma relação super interessante pelo semanal. Se o cara consegue pegar uma entrada pelo gráfico diário mais curta, né, com stop mais curto, essa relação fica ainda melhor. Então vale os papéis que eu mais gosto nesse momento. Muito legal mesmo, gente. Perfeito, perfeito. Ó, o Júlio Oliveira aqui pedindo para você dar uma olhada no dólar. Tem como USD para BRL? Claro. Deixa eu botar aqui. Vamos dar um pulo aqui no contrato H. Então nós temos, nesse momento, uma queda de 0,70%. O dólar numa tendência de quedas linda, muito, muito legal. A gente entra aqui no Dolphin, vamos entrar no contrato perpétuo. E olha só isso aqui. Nós tínhamos algumas zonas de suporte que poderiam dar uma travada no movimento do dólar. Duas, em específico. Primeira, deu aqui em cima, lá no 5.600. A segunda, o mercado não chegou a titubear muito, não. Passou meio batido. E agora deve testar outra, que está aqui no 5.270, certo? Então tem um pouco mais de espaço para o dólar cair, por incrível que pareça. Claro que ele começa a ficar sobrevendido, né? Conforme o dólar vai caindo com essa velocidade, com essa força, nesse curto espaço de tempo, é natural que o ativo fique sobrevendido. E é isso que a gente está começando a ver, tá? Então tem um pouco mais de espaço para cair, sim. E aí depois dessa faixa dos 5.270, se o dólar não conseguir reagir, próximo suporte, 5.000 pontos. Tá? Aí provavelmente a gente vai estar vendo o dólar nessa caminhada. E aí? Vamos pensar um pouquinho mais para frente? 5.000 pontos. O que aconteceu nas últimas vezes? Pois é, o dólar inflexionou, né? Se a gente olhar novamente a floresta inteira, olha só, galera, o mercado está lateral, já fazem 1 ano e meio, quase 2. Então, chegando lá no 5, a gente vai ter que ter muito cuidado, se chegar no 5, claro, né? Mas chegando lá, a gente vai ter que ter muito cuidado para, de repente, alocar alguma coisa em dólar, porque das últimas vezes que aconteceu isso, o dólar subiu. Então, pode ser uma boa oportunidade para comprar ativos dolarizados, tá? Mas, por curto prazo, a gente deve estar vendo, sim, um movimento de queda, é isso que a tendência e os preços nos mostram neste momento. Perfeito, então.
Ó, depois então do dólar, aí veio aqui o Bruno Pinheiro com uma ação que eu tenho certeza que você nunca analisou, ô Fabrício. Oi BR3, por gentileza, até quase engasguei. Oi BR3, aqui, você olhar aí. Então, para a gente inclusive garantir já a audiência do ano, eu queria te perguntar se o Oi BR3 vai chegar aos R$300 até semana que vem, na sua opinião, por gentileza. Cara, eu acho que essa é uma das poucas certezas do mercado, né? Gente, o IBR, cara, se o IBR fizer o que o Magazine Luiza fez, aí a gente vai estar no momento ímpar do mundo, porque é o que as pessoas acreditam, tá? E, cara, tudo pode acontecer, né? As probabilidades estão aí para serem contestadas, mas é difícil, muito difícil disso acontecer. No curtíssimo prazo, o IBR sim, está em tendência de alta. Tive sinais, na minha percepção, meia boca para entrar, tá? Talvez um gráfico semanal aqui, uma entrada na superação da máxima da terceira semana. Isso aconteceu em 96 centavos, certo? E olha o risco de a gente entrar no papel assim, né, gente? Eu não vejo problema em comprar o IBR, tá? Eu vejo problema em colocar um capital muito significativo num papel como o IBR. Se quiser fazer uma aposta, cara, para um prazo longo, cara, vou botar uma grana aqui no IBR, vou ver o que acontece nos próximos 10 anos. Tudo bem, né? Ter uma carteira de ativos arriscados e se um ou dois der certo, paga a conta, tudo bem. Agora, colocar todas as fichas num papel assim, para mim não faz sentido nenhum. E até graficamente fica um pouco mais complexo de a gente analisar, justamente pelo valor nominal muito baixo, né? Nós temos uma demanda e oferta um pouco prejudicada, mas se tivesse que optar por essa compra, seria nos 96, stop abaixo dessa mínima aqui, 67 centavos, e se a coisa rolasse muito bem, cara, talvez, com muita sorte, o IBR nos 2,50 nas próximas semanas, talvez até alguns meses. Olha aqui o gráfico mensal. O gráfico mensal não está feio, ele não está feio, mas a gente está falando dos próximos meses, o papel dobrar de valor, isso se tudo der certo, tá? Reforçando. Perfeito, então. Ó, depois aqui de OBR3 veio a Drogaria e Farmácia São Joaquim pedindo TRPL4, que, se eu não me engano, é Transmissões Paulistas. Essa mesmo. Olha aqui, setor elétrico, gente, vários papéis simplesmente não acompanharam o movimento de queda do mercado do ano passado, né? A gente pega aqui, TRPL4 é uma delas. Tá certo que não subiu, ficou andando 2021 de lado, mas olha a força desse papel. Olha a diferença de uma OIBR para uma TRPL4. A gente pega esse gráfico aqui, cara, se o cara comprou mal esse papel, se o cara comprou em algum topo esse papel, assim, ó, na pior das hipóteses, esse cara tá no 0 a 0, né? Então, olha, e esse papel aqui, sim, a gente tem que olhar, isso aqui é muito bonito. TRPL4, no gráfico diário, está entroncada? Está entroncada. Tá? Isso é muito consequência desse mercado mais travado que a gente está tendo, mas ela conseguiu se segurar. Agora, olha os pontos que a gente tem aqui. Tá? Nós temos várias resistências perto dos 24,50. Ok? Se o papel conseguir fechar acima dos 24,50, abre espaço para testar os 25,50. Não é grande coisa, né, eu sei, mas vale muito a pena arriscar o rompimento dos 24,50, pensando que o papel vai conseguir se desvencilhar nesses 25,50. Claro que a gente tem que ter uma configuração ideal ali, tá, gente? Não dá para simplesmente comprar qualquer coisa nos 24,50, com uma barra de força, com uma barra de volume, aquelas características que a gente precisa para um bom rompimento, e aí sim se arriscar pensando no rompimento dos 25,50. Se quiser uma coisa mais feijão com arroz, que eu não acho nada ruim, tá? Muito pelo contrário, vem no semanal, espera o papel fechar acima do topo histórico, e aí opera este candle. Opera o gráfico semanal de um candle fechado acima dos 25,50 e rompimento de topo histórico. Tem muito trader americano que conseguiu fazer muita grana com isso, então é uma forma muito simples e lucrativa para a gente trabalhar dentro do mercado. E o lado ruim dessa estratégia, sabe o que é? É que não tem muitas oportunidades como essa. Esse é o único lado ruim, cara. Perfeito.
Bom, ó, depois de TRPL 4, aqui veio o... Deixa eu só ver aqui mais para cima. TRPL 4, tô tentando achar aqui. Achei. O Frank, não, o Adjailson Silva falando, boa tarde pessoal, Fabrício, meu amigo, analisa pra gente aí a Localweb LWSA3, por gentileza. Bora lá. Localweb, temos, bom, papel que explodiu em 2020, continuou um pouquinho em 2021 e vem sofrendo boas quedas aqui, né? A gente pega de 2020 até agora, quase 80% de queda, então o papel sofreu bastante. Está sobrevendido? Vamos ver. Volatility. Esse é um indicador que eu uso para ver se o preço que o papel está agora em relação à média móvel de 21 é grande demais. E se dessa maneira a gente pode esperar um movimento de encontro à média. Né? Normalmente isso, quando o indicador está acima dos 30, o que a gente costuma ver é os preços voltando para a média móvel de 21, como aconteceu aqui. E agora, sim, nós estamos com os preços distantes da média, então tem tudo para a Localweb repicar um pouco, certo? Então, próximas semanas, uma alta, provavelmente. Temos a média móvel de 9 como alvo, ali perto dos 11,50, e até lá, dá para pensar em comprar? Cara, dá. Mas a gente entra nas questões de sinal, que está faltando aqui, um bom sinal de compra, né? E também na relação risco-retorno. A gente está falando de comprar um papel que escorregou 80%, que está cotado nos R$10, e numa hipótese boa, vai subir ali seus 10%. Então, eu acho que é muito risco para se assumir, dado que a gente tem possibilidades bem legais aqui do nosso lado, né? Eu não vejo ponto de compra aqui, certo? Então, esse é o papel que eu realmente não entraria, tá, gente? Show de bola. Ó, depois veio o Frank Soto aqui pedindo Petrobras. Petri 4, por gentileza. Boa. Galera, não é por menos que o Bovespa está subindo tão bem. Nós temos Vale, Petro e bancos mostrando força. Né? Então, mais de 50% do índice está com expectativa de alta. E Petro é um dos papéis que, junto com a Vale, cara, tá muito legal. Muito legal mesmo. A gente está posicionando a Petro, ela está surfando uma alta simplesmente no vazio. Né? Vamos voltar bastante o gráfico aqui, ó. A última vez que a Petro tinha alcançado esses preços, um pouquinho mais abaixo, na verdade, foi pré-crise de 2008. Né? Então, olha quanto tempo a Petro teve que percorrer para conseguir chegar nominalmente a valores mais altos do que 2008. E agora ela conseguiu. E isso aconteceu há pouquíssimas semanas. Né? Fazem 1, 2 semanas que a Petro está nesse patamar de preço. Cara, Petro, especialmente com o sinal de hoje, tá fantástica para comprar. Tá? O papel tá forte, provando máximas históricas, inclusive, sentindo as médias mais curtas, deixando um sinal de reversão. Temos um engolfo de alta aqui, que também é um alto bar, tem uma sinalização de fundo para o curto prazo. Então, Petro, cara, para amanhã, acionou os 33,33, entrada de compra, superação da máxima dessa barra. O stop, abaixo da mínima, stop curtinho, 31,94. É esperar o papel acionar, arriscar uma barra, e se a coisa evoluir bem aqui, é para tentar pegar um alvo de 4, 5, 6 barras. Particularmente, eu gosto de utilizar um indicador, que é o TR, para conduzir uma operação que está com uma perspectiva de altas grandes, que é o caso da Petro. Né? E eu gosto do Stop ATR, que é esse indicador aqui, ó, que ele vai conduzindo a operação conforme esse indicador está abaixo dos preços. Enquanto esse cara ficar abaixo dos preços, eu fico comprado. Eu só saio do papel quando esse indicador vira para cima. Tá? Por isso que eu falo aqui de alvos de 4, 5, 6 vezes, porque eu não sei quando isso vai acontecer. Pode acontecer antes, pode acontecer depois. Fato é, operar uma barra e conduzir essa operação o maior tempo possível. Tá? A Petrobras está linda demais, gente. Show de bola. Depois o Vilmar Cli, aqui, ou Vilmar, né? Pediu aqui Sanepar, SAPR4 pra gente. Sanepar, vamos lá.
Dá uma olhada no âmbito mais longo aqui, né? Nós temos, então, um gráfico semanal. Tivemos uma boa puxada em 2016, passamos 2 anos corrigindo, depois mais uma puxada em 2019, 2 anos corrigindo. Legal. Essas últimas semanas, últimos meses, a gente teve um processo de contração, de indecisão muito, muito forte. Olha só, paulada para cima, para baixo, aí rasga para cima, para baixo, e assim o movimento vai ficando bem entroncado. Parece que agora a gente está vendo os preços conseguindo se desvencilhar dessa congestão que já dura, pelo menos desde fevereiro, quase um ano, do ano passado. Então, está começando a ficar interessante para comprar. O que pode parecer muito, a gente olha no gráfico diário aqui e pensa, pô, como é que o Fabrício está falando um negócio desse, né? O papel explodiu 10, 11%, ele está me falando que está começando a ficar bom? Existem alguns custos que é bom a gente levar em consideração, que é o preço de esperar o papel sinalizar de fato a marcação de um fundo, tá? E esse preço é essas altas que parecem muito, mas no longo prazo são basicamente muito pouco, certo? Então eu esperaria aqui o mercado em sinalizar efetivamente a marcação de um fundo mais alto do que esse último fundo aqui, certo? E para isso eu precisaria pelo menos mais 3 semanas, esperar o papel recuar uma, recuar outra, e aí produzir uma alta. Para isso eu precisaria mais 3 semanas, e isso me deixaria muito mais convicto para comprar o papel mais para frente, tá, gente? Então no curto prazo eu não compraria Sanepar. Se por um acaso alguém tiver achado algum ponto mais baixo aqui de compra nos 3,50, R$4, aí o negócio é manter a operação, mas eu ainda eu quero ver mais sinais que convençam essa tentativa de reversão no papel. Perfeito, então. Bom, ó, já estamos chegando ao nosso final aqui, mas ainda tem mais pergunta aqui para você. O Hamilton Lima Souza pedindo Santos Brasil STBP3, por gentileza. Semanal. Vamos lá de novo. Vamos fazer aqui a visualização das ondas, né? Então a gente olha que o papel tá subindo, tá? Legal. Especialmente desde 2020 o papel marcou fundo aqui embaixo, não perdeu, não veio se aproximar, já rompe o topo de 2020, também é uma boa sinalização. Eu gosto de ver nos contextos mais esses 2 pontos, esses 2 aspectos, como o papel reagiu em relação ao topo de 2020 e como ele reagiu em relação ao fundo de 2020, né? Então temos um papel aqui ok, certo? Gráfico semanal. Temos uma tendência de alta estabelecida, temos fundos mais altos e já topos mais altos, mas repara que também temos um processo de reversão no começo, né? Tanto que a média móvel de 21, que é a tendência secundária, ela começa a perder inflexão nessa semana de agora, né? Até então ela estava apontando para baixo. Com essa semana aqui, com essas altas que a gente está vendo de 7,80, ela começa a virar para cima, então está engatinhando essa reversão de tendência. No gráfico diário, ela está batendo a média móvel de 200, super importante, está flat, né, que é um ponto relevante. Quando a média está horizontal, ela costuma ter mais potência, tá? Tanto quanto suporte como resistência. E ela está batendo ali, cara. Então, pensar numa compra agora é comprar uma zona de vendedor, é comprar uma resistência, e na média isso não é uma decisão inteligente. Então eu espero o papel ou romper essa média móvel de 200 no gráfico diário, ou se for entrar para um prazo mais longo, né, eu quero ver o mercado corrigindo um pouquinho, devagarinho, até a faixa dos 6,80, ali com o sinal de reversão a gente poderia pensar em comprar, certo? Então, tá muito no início aqui ainda, né? Diferente, por exemplo, de Petro, de Vale, que já fez o que tinha que fazer para reversão de tendência. Santos é um ativo que está começando a desenhar essa reversão. Perfeito, então. Ó, depois veio aqui a Roberta Dourado pedindo VEG 3. Gente, por gentileza. Pô, gosto muito da VEG. Ó, vamos olhar o IFR 14 da VEG. Olha só isso aqui, gente. Semanal IFR 14. Olha a força desse papel. Isso aqui é um negócio incrível, né? Papel mal caiu, mal corrigiu,
corrigiu lá 1/3, 33%. E o FR já está lá embaixo. Chegou nos níveis de 30, que foram os menores níveis do papel aqui, né? Tivemos esse nível de FR em 2008, um pouquinho em 2016 também, 2011, a gente pode dizer. E ali perto de 98. Então, tá sobrevendido esse papel pelo FR14. Está barato. E aí, o que está faltando aqui? Sinal. Temos o contexto de sobrevenda no gráfico semanal, certo? Mas falta o sinal. No gráfico diário eu não tenho ele. Agora, no gráfico semanal eu não tenho ele, né? No gráfico diário eu tenho. Olha só, pivôzinho de alta. Bonito. Papel reverteu a tendência. A gente pode pensar numa compra aqui com stop abaixo da mínima da barra. Se a coisa evoluir bem aqui, esse pivô de alta no gráfico diário vai evoluir para uma alta no gráfico semanal. E aí, para chegar lá na faixa dos 40, não é difícil, cara. Isso aqui é uma posição que eu acho super interessante. Relação risco-retorno também, assim, ó, fantástica. E é VEG, né? E é VEG. Que falar de VEG? Tem alguém que fala mal desse papel? Pois é. Talvez quem não ficou bilionário com ela deve ter um ressentimento, deve ficar meio triste. A Roberta Dourado aqui pedindo também Bova 11. Ô Fabrício, Bova 11 pra gente poder finalizar o nosso papo. Vamos lá. Ó, começou os leilões aqui. Bom, Bova 11 é basicamente então a gente comprar o Ibovespa, né, o ETF do Ibovespa. A gente analisou aqui antes, o Ibovespa tem um pouquinho mais de espaço para subir até o 115, e aí isso seria equivalente ao Bova 11 chegar ali perto do 110, tá? Temos a média móvel de 200 no 111, então a gente tem ali essa faixa de resistência que tem tudo para o papel chegar lá, tudo para testar lá. Pensando em relação risco-retorno, né, se a gente medir aqui, por exemplo, uma entrada para amanhã, a gente vai estar falando aqui de um stop de R$2 para um alvo, na melhor das hipóteses aqui, perto de R$2 também. Então, é um trade apertado, tá? Não estou dizendo que está errado, mas eu particularmente, eu prefiro dar preferência, com perdão da redundância aqui, para os trades em que nós temos uma relação risco-retorno desfavorável, muito favorável para nós, né? Desequilibrada, essa palavra que eu estava buscando. Assim, cara, é buscar uma barra para tentar ganhar 4, 5. Aqui a gente está arriscando uma barra, né, para tentar ganhar uma barra. Então, é uma hipótese, mas eu deixaria passar com tanta coisa boa por aí, sabe? Perfeito. Então, Fabrício, bom, queria pedir para você voltar a sua câmera aí, porque ainda tem muito ticker aqui e se deixar, a gente vai ficar... Passa o resto da noite aqui. Exatamente, mas a gente tem que passar o ponto para o grande Marcos Saravalli, que já está chegando logo. Fabrício, muito obrigado. Minha garrafinha, esqueci que estava tomando uma aguinha aqui, vendo as análises, rapaz. Ô Fabrício, então, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Top News. Adoramos recebê-lo e queremos recebê-lo mais vezes, tá certo? Perfeito, cara. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui e só contar comigo, né? Só puxar o grito que a gente vem aqui falar sobre o mercado com essa gente que gosta tanto. Obrigada, então, obrigada mesmo pelo seu tempo, pelas suas análises. Até uma próxima, então. É isso. Rafa, oi. Rapidinho por aqui, só para poder a gente trazer esse fechamento do mercado, inclusive, porque a gente tem o Ibovespa nos 113 mil pontos fechando esse dia, aqui menos de 3 minutos para poder a gente fechar, né, essa quinta, nossa, já estou na quinta-feira, já quero sextar. Já está na quinta, já? Mas é rapidinho, né? Passa rápido. Já quero sextar. Bom, 113.246 pontos, uma alta de 0,98% aqui no Ibovespa, que vai acompanhando também o bom humor de última hora lá dos Estados Unidos, que foram expandindo um pouco mais os ganhos, viu, Rafa? Dow Jones subindo 0,85%, S&P 500 0,73%, Nasdaq subindo 0,8%. Tem temporada de balanço rolando por lá, inclusive, eita, quase tira aqui o Profit Pro da Analógica. E aí a gente vem acompanhando esse bom humor de última hora lá dos Estados Unidos, também por aqui expandindo ganhos no finalzinho do pregão. O dólar futuro aqui nos 5,30, queda de 0,68%. Foi varejo aqui que ficou, né, nessas maiores altas do dia. Deixa eu ampliar aqui o mapa de calor do Profit Pro, né? Lógica, e eu fui ampliar e eu fechei. Olha isso, hein, Rafa? Vamos lá, deixa eu atualizar aqui. Calma lá, hein? É isso, Alpa 4, olha lá, 6,64% de queda para a Alpa 4. Depois a gente veio com o Banco Pan
Banco Pan 5,49%. Né? Do lado de cá, BID11 na alta, 8% de alta para BID11. Foi o único papel do setor de bancos digitais que conseguiu aí nessa alta. BIF3 depois aí, numa queda de 4,93%. Todo o setor de frigoríficos acompanha essa queda, depois que a gente também viu uma queda do dólar. Junto com a OPA 4 tem Lojas Renner, 4,13%. Tem outros papéis aqui de varejista, inclusive, lembrando que amanhã a gente tem Copom, né? Papéis mais sensíveis aqui à taxa de juros acabam sendo um pouco mais afetados. A gente tem aqui setor de construção, varejo, alguns papéis de tecnologia que acabam sendo mais afetados. Por isso, a expectativa dos investidores, né, nesse Copom de amanhã vai vir mesmo aí um reajuste de 1,5 ponto percentual, levando a taxa básica de juros a mais de 10%. Vamos acompanhar. Setor de siderurgia e mineração também ficou aqui, né, nessas altas, Vale, CSNA, Bradespar, CSN Mineração, Usiminas, Gerdau, todas elas aqui em alta. E olha só, Petrobras. Então é como, né, o Fabrício tinha falado agora há pouco. Petróleo, setor de petróleo, siderurgia e mineração, bancos aí, mais de 50% do peso aí do índice Bovespa na tendência de alta. E isso favoreceu bastante aqui o nosso índice hoje. Vamos fechando esse dia em mais um dia de alta. E Bov aí, então, caminhando para o finalzinho. 113 mil pontos. É isso, viu, Rafa? É isso aí. A gente vai ficando por aqui, vamos nos ser. despedindo. Mas a nossa programação não encerra por aqui, porque quem está chegando É ele. Né? O homem, a fera, que já está aqui do meu lado, já rufando os tambores, inclusive aqui na mesa. Marcos Saravari, né, o Bruce Wayne da Faria Lima aí. Né, toda a Gotham City precisa do seu Bruce Wayne, inclusive Marcos Saravari, que veio correndo, ele estava na marginal lá tentando coordenar as pessoas para não passarem perto da cratera e veio aqui, já colocou seu terno, já colocou aqui sua camisa social, inclusive, e vai estar agora tocando. Hoje é terça-feira. Então cratera que parece que está expandindo ainda lá, viu, Rafa? Parece que caiu mais um pedacinho aí dessa cratera lá na marginal. Pedação, né? Tem chuva aí, né? Pedação. Chuva pesada aqui em São Paulo, isso não está sendo nada fácil por lá. É isso, vamos despedindo por aqui. Amanhã a gente está de volta a partir das 9h30 da manhã, inclusive, ao vivo, com todas as notícias do mercado, do Brasil e do mundo para vocês aqui. Rafa volta comigo à tarde, 4 horas da tarde no Top News. E depois no Crypto News, às 7h30 da noite. Que amanhã é quarta-feira. Então venha, que vai ser demais. É isso aí, né, Debs? E vocês continuam aqui na nossa programação, porque o Marcos Saravari está chegando com o seu Williams. Vem o Analytics por aí, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.